açaiterias, confeitarias e padarias. Lá você encontra os produtos da IMAC congelados, croissants, pães integrais, já estou no ar aqui, viu, no Facebook. salgados e Estamos muito no ar mais. aqui. Encomende suas delícias nas lojas Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220, e no centro, na Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 31 33 24. Estamos nas redes sociais, @IMAC Congelados, @Casa Garcia Gourmet. Tudo é uma questão de manter. Walter Franco, feijão na hora. Quando for fazer suas compras, tudo é uma questão de manter. Saboroso, delicioso. Feijão de caldo é mais sabor na sua mesa. Feijão de caldo. A marca do feijão. Televendidas 91 46 42 34. Feijão é que caldo. Notícia saudável. Dr. Marcos Barreto proporciona a melhoria da sua condição de saúde e qualidade de vida através da medicina tradicional chinesa, com ênfase em acupuntura, fitoterapia chinesa e gestão do cuidado. Nada melhor para tratar sequela de AVC, paralisia facial, hérnia de disco, insônia, ansiedade, depressão, varizes, enxaquecas. Agende uma consulta pelo Zap 98132-1840. Dr. Marcos Barreto atende na Merfi Clinic, no BNB Clube, em Fortaleza. Atenção, amigos! Os diabéticos de Fortaleza e do estado do Ceará aguardam a construção e funcionamento do Hospital do Diabético. Embora prometido pelas autoridades, nunca foi construído. Os pacientes com dificuldade de locomoção, que possuem poucos recursos, são os que mais sofrem. Para esta gente, não existe a colaboração daqueles que são sadios. O Hospital do Diabético é uma necessidade para os pacientes carentes do Ceará. Vou dar uma dica para quem gosta de gastronomia ou tem um negócio em casa. E também para você, comerciante. Casa Garcia Gourmet tem tudo para pizzarias, padarias, food trucks, açaiterias e casas de bolos. Conta com a linha completa de produtos da IMAC congelados, tradicionais de gourmet, pão integral, o tradicional carioquinha e muito mais. Passa lá e confere esta e muito mais novidades. Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Nossas redes sociais, @Casa Garcia Gourmet, @IMAC Congelados. A hora da notícia. Em tempo real, você vai ficar conectado e bem informado. A hora da notícia. Em tempo real. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação do jornalista Luciano Kleber. Vicente Alencar. Comunicando Nilton Mourão. Alô, bom dia. Hoje é 25 de outubro de 2019. Uma linda sexta-feira para todo mundo. Estamos aqui nos estúdios da Assunção Cearense, hoje de forma extraordinária, que eu estou sempre a partir das 6 horas, mas o nosso querido colega, grande jornalista, nos ligou ontem, então estamos aqui ao vivo, tanto eu quanto o nosso querido Vicente Alencar, para dar conta aqui, para estar com vocês. O nosso Nilton está descansando a garganta, a voz, porque apresentou aí uma afonia, está com problema nas pregas vocais. Esperamos que segunda-feira ele esteja aqui. Então, hoje ele descansa, fique bem. Se estiver ouvindo a gente, um grande abraço. Espero que não esteja dormindo, descansando bastante mesmo, para segunda-feira ele está aqui. Então, você já está ouvindo aí ao fundo, é o Walter Franco, que morreu ontem, e a gente quer começar o programa de sexta-feira para cima, mesmo falando de morte, da passagem do cantor, grande compositor, tido entre os malditos da música popular, mas traz sempre uma mensagem boa nas suas músicas. E é com essa mensagem que a gente quer começar e oferecer a vocês. Lá vai uma
já mudou a música que a gente queria falar para vocês, era a música Coração Tranquilo, né? Nosso querido Paramonte até começou com ela, mas depois já passou, porque o YouTube tem também essa playlist, como eles chamam, né? Então é manter a mente aberta, né, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Com essa mensagem que a gente quer começar para cima o nosso programa. E como sempre, né, eu inicio o programa já dando um bom dia aqui para o Vicente Alencar, mas antes mandando um bom dia para a pessoa que é maior, que é você, nosso querido ouvinte, e principalmente aqueles que ajudam a altear a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento no Facebook ou no YouTube, como a Silvana Saboia, o Eles Bancastro, lá em Brasília, o Everton Bezerra, Jesus Alves, o J. Oliveira, o radialista em Sobral, Francisco Edvar, Wagner Viana, Auriclécio Macedo, Antônio José Loyola, o Elton Macedo, lá em Brasília, o Paulo Porfírio, Cristiano Maciel, TT Santos, lá no Morrinho, a Verdes Esmeraldas, o programa Poder e Cidadania, a Rádio Metro Interativo lá de Maranguape e o portal Calango News. A todos vocês, muito bom dia. Bom dia, Vicente Alencar. Muito bom dia. Muito bom dia, Luciano Kleber, bom dia para você, aos amigos de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, do Nordeste inteiro e dos países que falam a língua portuguesa e realmente estão sempre conosco. Obrigado aos grandes amigos pela audiência. Estamos aqui ao vivo hoje. Um abraço para o Newton, que teve um pequeno problema na garganta, mas segunda-feira estará bem. Hoje ele repousa, sexta-feira, sábado e domingo. Esperamos que após 72 horas tudo se solucione. Eu quero, no começo do programa hoje, trazer uma informação com relação ao Santo do Dia, que já é uma característica que nós temos aqui com o Newton todos os dias. Ele, dentro da sua religiosidade muito aguçada, faz questão de que possamos trazer o Santo do Dia. Hoje, o Santo do Dia é um brasileiro, dia do Santo Frei Galvão. Frei Galvão foi santo há pouco tempo e hoje, inclusive, é nome de praça em Fortaleza, a antiga Praça Presidente Roosevelt, no bairro de Jardim América, hoje se chama Praça Antônio de Santana Galvão, e é realmente o primeiro santo brasileiro. Nós tivemos a primeira santa brasileira, genuinamente brasileira, há poucos dias, lá de Salvador, a Irmã Dulce, e agora, lembrando o Antônio Santana Galvão. Também Baltazar de Chiaveri, São Crispim e São Crispiano, os santos do dia para todos os amigos. Hoje, eu quero levar minha mensagem de parabéns aos profissionais da construção civil. Hoje é o dia dos profissionais da construção civil. É o dia da saúde dentária e, logicamente, o dia do cirurgião dentista. Eu cumprimento ao Calbi Chaves, que também é radialista, que também é cirurgião dentista, no nome de todos aqueles que fazem essa laboriosa classe. Calbi Chaves foi o primeiro narrador esportivo da Rádio Dragão do Mar, fato acontecido em 1958. Já vista que aquela rádio que foi assassinada há 10 anos, ela foi inaugurada no dia 25 de março do ano da seca de 1958. Calbi, um abraço para você, parabéns pela sua profissão de cirurgião dentista, e você que é nosso colega de rádio também, um abraço forte pelo seu dia. E hoje também é o dia de um dos profissionais modestos desse Brasil, Luciano. Hoje é o dia do sapateiro remendão. Olha aí. Pois é, hoje é o dia do sapateiro remendão. É aquele rapaz que cuida da meia sola, uma expressão que já está caindo de moda, já está saindo e que realmente não faz parte mais do dicionário daqueles que são jovens. Hoje é o dia, e hoje, para você, para mim, para todos nós, é uma data importante da seguinte maneira. Hoje é o dia da democracia. Dia 25 de outubro é o dia da democracia. Quem gostar desse sistema político que dizem que é o pior dos piores, mas é o melhor entre os piores, vamos comemorar o dia da democracia. E para os italianos, aqui a colônia italiana é muito curta, mas em São Paulo e grande parte do Brasil era muito grande. Hoje é o dia do macarrão. Os italianos que gostam tanto vão fazer a festa lá em São Paulo, principalmente durante o dia de hoje. Dia 25 de outubro, uma sexta-feira,
Faltam 67 dias para terminar o ano, rapaz. Que coisa rápida, Luciano. Voa, né? Voa. Voa. Voa, né? Bom, deixa eu dar um bom dia para o Wellington Pereira. A Lúcia Alves já está por aqui também. Wellington Pereira, bom dia, Luciano, Vicente Alencar, internautas, a Rádio Web Interativa Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e a Rádio Paraíso de Sobral. A Paraíso daqui a 1 hora a gente entra em cadeia lá com eles, tá? Nesse momento está lá o meu querido amigo Assis Nascimento, comandando um dos programas de maior audiência lá no norte cearense, lá em Sobral, em toda a região norte. É um paraíso de audiência, né? Exatamente. Um som muito poderoso, gosto muito daquela rádio, pessoal. Bom dia, Stephanie Dias, bom dia, obrigado por sua presença aqui. Bom dia a Lúcia Alves, que Deus abençoe. Amém, querida, que Deus nos abençoe. Hoje a data magnífica, realmente, que é a data da democracia, né? E tem muita gente hoje dizendo que a democracia no Brasil corre o risco com a chegada de Bolsonaro. E naquilo que eu considero não, daquilo que é padrão do que seja indicador de democracia, estão todos pulsantes hoje no Brasil, até mais do que antes, né? Nunca você viu a imprensa tão livre e tão combativa diante de um poder, né, que é o executivo, quanto hoje, né? Todo dia tem alguém metendo o cacete no Bolsonaro, encontrando alguma coisa, e alguma coisa para... De fora, ontem tinha um artigo maravilhoso do Sardenberg, dizendo que nada foi encontrado dentro dos processos que pudesse ter motivo de anulação da Lava Jato. Dentro daqueles anos todos de Lava Jato, de mais de centenas de pessoas presas, não houve dentro do processo para você encontrar algo errado para criticar e dizer isso não está. Então foram buscar de fora do processo algum motivo para anulação. E não há, na verdade. Quer dizer, né? então, que ele teve assim, um minutinho, um segundinho de cabeça pensante, né? Porque não tem nada a ver contra o Bolsonaro. Eu acho que aqueles que acreditam que a democracia está ameaçada é exatamente o contrário. Na minha ótica, pode ser até que eu esteja completamente errado, mas na minha ótica, nós estamos com a democracia muito pulsante, em crescimento constante todos os momentos, e o Bolsonaro, apesar de não ser o presidente da simpatia dos esquerdistas, é o presidente que o Brasil colocou lá e que vem demonstrando uma capacidade de trabalho muito grande com a sua equipe. Todos nós temos defeitos. Quem não os tem, atira a primeira pedra. Ele também tem os dele, mas, como presidente da República, ele está bem melhor do que aquela cambada que no dia 31 de dezembro deixou o poder. Imagina, né, se estivesse aqui com Dilma. Aliás, com uma proposta que se o Lula tivesse conseguido, né, não tivesse a ficha limpa, você imagina que hoje nós teríamos o Lula presidente e no Ministério da Economia o Haddad. Eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Essa alternativa horrorosa que nós teríamos aqui. Vicente, vamos dar uma geral nos jornais, nas manchetes principais, pelo menos, né? Vamos lá, vamos ver o que nós temos aí pelo Brasil. Folha de São Paulo. Governo avalia impacto de eventual saída do Mercosul. Então, de vez em quando, esse microfone tem que falar bem pertinho, né? Senão, né? Esses microfones aqui, eles são... Assustam, a gente passa aqui. Eles são caridosos. Esse negócio de Mercosul, rapaz, se o Brasil não tivesse retornado agora com o Bolsonaro e sua equipe ao Mercosul, o Mercosul já estava morto e enterrado, e agora está ressurgindo. Eu acho que é exatamente um ponto positivo isso, né? E agora tem aqueles que querem acabar, tem aqueles que querem realmente colocar missa de sétimo dia. Eu acho que não, acho que o Brasil vai realmente recuperar esse Mercosul. Está recuperando. Bom dia para o Rodrigues de Itapipoca, bom dia, Luciano Clever, Deus abençoe a você e ao Vicente Alencar, e que Deus restabeleça a saúde de Nilton Mourão. Amém. Essa questão do Mercosul, Vicente, é o seguinte, o cenário todo que se anuncia aí, que se prenuncia, é a volta do populismo lá na Argentina, né? A esquerda deram um chega para lá na esquerda, no peronismo da Cristina Kirchner, tão corrupta quanto aquele outro nosso que está preso, né? Então agora... E agora ela ameaça a volta, ela virá como vice-presidente. Então, os parâmetros desse povo aí, é diferente dos parâmetros do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes está com uma proposta
de diminuir as taxas de exportação para ampliar o comércio exterior. É o mínimo que ele poderia fazer. E já tem o beneplácito, já tem o de acordo do Uruguai e do Paraguai. Então, quem está recalcitrante em relação a isso daí é a Argentina. Então, Paulo Guedes disse, olha, se a Argentina não concordar, nós não vamos prejudicar o Brasil por causa do Mercosul. Portanto, se a Argentina se mantiver nessa situação, não fará sentido. E é uma coisa boa o Mercosul. É você se juntar aqui, esses 4 grandes estados latino-americanos, né, para tentar desenvolver o comércio exterior, tarifas semelhantes. Tem um bocado de itens que são bastante interessantes para o desenvolvimento desses países. Mas se um deles travar, ele tem um poder de veto. Então, trava todos os demais. Então, na hora que trava, você tem um Mercosul que é para desenvolver, para ampliar, para fomentar, para fazer crescer o comércio. Aí um deles diz, não, não quero, vai travar, não faz sentido continuar. É a mosca no leite. Então, cai a mosca no leite, estraga tudo. Então, a Argentina não pode seguir por esse caminho que nos parece um pouco diferente e que não é bom nem para a própria Argentina, nem para o baú, para o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que formam o baú desse lado. Eu acho que a América do Sul precisa se unir, precisa realmente juntar os cacos, juntar os pedaços para, ao lado do Brasil, que é a grande expressão territorial desse lado do mundo, fazer com que as coisas melhorem. Deixa a Europa para lá, vamos pensar em nós aqui, na América Latina, que as coisas são bem melhores. Deus queira que este Mercosul possa florescer. Porque quando você se une, fica mais forte, né? Mais para frente. 3 palitos de fósforo você quebra, né? Isso. Na fácil, 4, 5. Mas 45 da caixinha você não quebra, né? É verdade. O Estado de São Paulo, Estadão, voto de Rosa indica revisão de prisão após a segunda instância. Deixa eu ver mal alguém no mesmo caminho, não. Só que trouxe a manchete sobre o STF ontem foi o Estadão, viu? Voto de Rosa indica revisão de prisão após segunda instância. E fica tudo para novembro, né? Porque ontem teve o voto também do Fux. Quanto é que está mesmo o voto? Votou o Marco Aurélio a favor, que é o relator, né? O Moraes votou contra. O Barroso, no voto brilhante, também votou contra. O Fachin votou contra. Tínhamos 3-1, né? Aí veio o voto da Weber 3-2. Veio o voto do Fux. Parece que está de 4-3, né? Está 4-3. Pelo menos é o que se prevê. Para manutenção daquele entendimento que diz, do entendimento contra a impunidade. Resumindo, é isso. Está de 4-3 a favor do entendimento que combate a impunidade no Brasil. Quem vai ficar de sapato apertado é o presidente, porque vai ficar 5-5 quando voltar em dezembro. Pelo menos... O presidente, você diz o presidente do STF. Né? O presidente do STF, o Toffoli. Então, se ficar 5-5, ele não tem problema de idade nem nada, porque o voto do presidente é totalmente diferente. Ele é que vai dar a palavra final. Será que ele tem coragem? Gilberto Coutinho mandando um abraço aqui para nós, é seu amigo, é meu, e agora, né, ontem conversou comigo na telefone, como é o WhatsApp, eu estava no telefone. Ele me telefonou também. Grande abraço, Gilberto Coutinho. Pois é. De Granja, que representa aquele município aqui em Fortaleza. Pois é, nós temos o 4-3, né? Se terminasse hoje, né, seríamos vitoriosos, mas teremos o voto do grande seu amigo, que você gosta muito, né? Gilmar Mendes, né? Que vai fazer o 4-4, né? E teremos o voto do Celso, né? Celso Melo, decano, que sempre foi muito garantista, né? A posição dele, coerente, vai manter isso daí. O Gilmar Mendes, não. Ele deu um cavalo de pau conceitual, um cavalo de pau argumentativo em relação à prisão em segunda instância. Porque lá, em 2016, quando... Vamos deixar claro, desde 1988, vamos falar só dessa Constituição. Pronto. Sempre se prendia na primeira instância até, quanto mais na segunda instância. O que é que ocorreu? A partir de 2009, com o advento do petrolão, os poderosos começaram a ir para a cadeia. Aí houve lá o julgamento de um habeas corpus e o Supremo mudou
ou pelo menos deu o entendimento, olha, só pode haver prisão quando todos os recursos forem analisados, quando é transitado em julgado, até a última gota, e o Brasil é pródigo de recursos. E naquela época havia ainda mais recursos, porque havia os embargos infringentes. Hoje, havia dois tipos de embargos. Embargos infringentes. O que são esses embargos infringentes? Quando uma turma... É bom explicar, porque os ouvintes que não são afeitos a isso, né? Tem que mas só para mostrar sentir como é que é. A criatividade do Brasil, dos bandidos, né? Na verdade, isso é para proteger bandido, né? Solta. Inclusive, não pode soltar 173. Tem 173 presos. Isso só da Lava Jato, né? Só da Lava Jato, desde a época do Petrolão. E essa Corriola está chupando o dedo para ver se vai... Com a chave, a porta já está entreaberta. Exatamente. Já está entreaberta. A porta, na verdade, já se abriu, certo? Já se abriu. Falta alguém empurrá-la, né? Já está sem a chave. Alguém feche de novo. Nesse momento não tem como. Lamentavelmente, eu tenho que ser realista. Então, vamos lá. Havia os chamados embargos infringentes. O que são? Tem uma turma, digamos que aqui tem eu, Vicente Alencar, o Newton e o Paramoti, compuséssemos uma turma do Supremo. Então, eu votasse contra lá um processo, eu votasse contra, o Vicente contra, o Newton contra, e ou meu querido Paramoti votasse contra. O embargo infringente, o cara recorria a uma corte superior para fazer valer o voto vencido. Olha só a criatividade dos caras. Aí é uma coisa sem explicação. Graças a Deus acabaram com isso, o embargo infringente. Há hoje o chamado embargo de declaração. O que é o embargo de declaração? Houve a condenação e a defesa chegou, olha, eu li o acórdão e não ficou muito claro, então eu queria que você explicasse melhor. Então, mais tempo para bandidagem. Então, eu estou dizendo o que é que aconteceu. Em 2009, na época do Mensalão, há 10 anos, quando pela primeira vez os grandes passaram por escrutínio judiciário, né? Até então, nunca um político na história deste país havia sido preso. E, lamentavelmente, nós temos essa primícia, né? Foi um político brasileiro aqui de Caucaia, o primeiro a ser condenado e a ir para a cadeia. Então, os poderosos começaram aí. Aí, bom, se junta aí o Supremo, olha, não pode, não vamos colocar os caras na cadeia. Enquanto os pobres estavam sendo condenados e indo para a cadeia, na condenação de primeira instância até segunda instância, não tinha nenhum problema. Quando os poderosos começaram a ser alcançados pela mão da justiça, não pela Corte Superior, mas pela uma leva de novos juízes que ventilaram, que oxigenaram o judiciário brasileiro. E graças a Deus eles surgiram. Moro é um deles, é o maior representante deles, que acharam que, olha, nós não temos que manter essa impunidade. O Brasil não pode ser um exemplo de impunidade. E é por isso que os bandidos adoram vir para o Brasil, porque sabem que aqui não é punido. E olha o simbolismo disso. Aquele habeas corpus de 2009, que serviu para que o STF dissesse que só poderia ser condenado, só poderia ir para a prisão depois do último recurso, esse processo, o cara conseguiu o que ele queria. Até o bandido italiano, que depois foi preso, graças a Deus. Esse processo, viu, por aqui. Vicente, de 2009, prescreveu. É isso que dá. Na verdade, o que é feito, essa história de embargos, de embargos, e aí só em último recurso é que pode ir para a prisão, é para que os poderosos, os ricos, o senhor ministro Barroso foi muito bem nisso. É uma justiça para os ricos, para proteger os ricos, para continuar aprendendo só o PPP, preta, puta e pobre. É isso que a justiça brasileira está dando. É o simbolismo que ela está informando. A própria OCDE, um comitê da OCDE, está dizendo, olha, como é que vocês querem entrar aqui na OCDE, no clube dos países ricos, com esse tipo de atitude, em que a justiça só alcança os pobres? Já está... Uma justiça diferente só alcança essas pessoas? Será que os ricos também não podem ser punidos? Vamos ver o que a OCC vai nos possibilitar. Talvez com esses conselhos e tudo mais, e esses conceitos também, nós possamos crescer. Lamentavelmente, Vicente, pressão de OCDE, pressão das ruas, pressão de políticos não tem valido. O STF é uma casta
encastelada, me desculpem a brincadeira com as palavras, né? Encastelada em si mesma, sem ouvir a sociedade e completamente desconectada com a realidade. Se dizia antigamente, eles se bastam. Exato. Hoje eles se acham, né? Mas o se bastam é porque são suficientes. Não estamos nem aí para o clamor da rua. Como não? Não quer dizer que o não está nem aí para o clamor das ruas é para que você não fique mudando os seus entendimentos a cada manifestação. Mas está acontecendo ao contrário. Dependendo do humor e da composição do STF, eles ficam mudando os entendimentos, os precedentes, a jurisprudência. Então, uma casa cuja finalidade precípua é a da segurança jurídica, está trazendo insegurança para o Brasil. É exatamente o inverso daquilo para a qual ela foi criada. Então, o STF já perdeu o prestígio que teria na sociedade. Ontem a hashtag nas redes sociais, Vicente, era STF Escritório do Crime. STF Vergonha Nacional. Coisa lamentável. Que coisa lamentável, porque uma instituição que poderia ser realmente a melhor do país, ou entre as 10 melhores, se encontra numa situação difícil. Enquanto você não esgota o assunto, Luciano, eu quero trazer uma notícia local, que depois você volta para o assunto aí, senão eu acabo esquecendo. Hoje à noite, a Academia Cearense da Língua Portuguesa, que é presidida pelo professor Teoberto Landim, estará reunida para a sua festa de 42 anos, quando, na oportunidade, inclusive, 2 novos nomes serão empossados como titulares naquela casa. Portanto, aos amigos da Academia Cearense da Língua Portuguesa, não esquecer que hoje à noite haverá uma reunião de suma importância e serão empossados a professora Ritaci Teles, na cadeira número 23, e a professora Eulália Leriquim, na cadeira número 33. 42 anos, marcando, portanto, hoje a Academia Cearense da Língua Portuguesa. Vamos lá. Pois bem, e assim, nós estamos falando de democracia, né? Hoje é o dia da democracia. E a democracia é isso, né? Nós estamos aqui irritados com a Suprema Corte, mas nós temos que nos quedar, é como disse o Moro, né? A solução, a conclusão que chegar, a decisão que tomarem, nós vamos ter que seguir e acabou-se. Na verdade, acabou-se, vírgula. Nós podemos sim, aí o Moro disse, nós podemos criticar, nós podemos discutir. E o que é que a gente faz nessa hora em que o STF decide se desconectar da realidade? Porque ontem, sendo elogiado, né? Está aqui na folha, a manchete do Globo. Na verdade, achei que só o Estadão, mas o Globo também trouxe, porque ainda com relação aqui no Ver Capas, né? Tá na edição de ontem. Então, a de hoje, do Globo, STF se aproxima de vetar a prisão em segunda instância. Então, o voto da ministra, longo, extenso, né? Eu não tive condições de ler, eu fico viajando de noite, já chega assim em cima da hora, ainda tive a notícia de que tinha que vir mais cedo, ia ter que ler mais coisas, me informar. Mas a demora desses votos, por mais explicações que nós tenhamos, enche o saco, né? É difícil demais. Um voto esplendoroso, digamos assim, de cada um, dentro do seu raciocínio. É muito tempo perdido. Quando não existia a TV Justiça, quando o presidente Sarney, o ex-presidente Sarney, ainda não tinha criado a televisão para divulgar esse tipo de coisa, a TV Justiça, que o cearense foi que realmente colocou para frente. Mesquita, né? Fernando Mesquita, nós realmente não tínhamos essa demora toda. Agora não. Os próprios juízes, os próprios ministros se sentem artistas de altíssimo nível. Celebridades. E acham que ficam arrotando grandeza, quando, na verdade, poderiam ser bem melhores nos seus pontos de vista, inclusive dando para os seus ex-alunos, para os seus ex-colegas, uma demonstração de maior inteligência. Todos nós sabemos que os ministros que ali estão são doutos e que não precisa estar mostrando, não. Todos eles são doutos. Então, é apenas uma questão de momento. Faz o seu votinho lá, diz o que está acontecendo, tudo bem, mas não precisa tanto tempo. É lamentável. Chegando aqui uma água, um cafezinho, um carinho do Paramoti, muito obrigado. Rapaz.
E você vai poder tomar esse café antes de fazer o seu... Mas eu me lembrei agora que não posso, desculpa. Você se lembrou, não? Eu te lembrei, né? Eu só posso tomar água, rapaz. Porque o cafezinho realmente é muito apetitoso, né? E te enganando a memória, né? Bom dia para o Paulo Regis Porfírio, o Wagner Viana, Luciano. Bom dia, Luciano. Ilude-se quem pensa que o STF está julgando a questão da prisão em segunda instância. Não passa de um teatro e já se sabia que os bandidos seriam atendidos. Dr. Paulo Roberto Soares Nobre também mandando um bom dia para todos nós. E o Marcelo Espíndola acaba de entrar aqui na nossa timeline. Essa definição é muito interessante, a definição de teatro da vida. Rapaz, eles fazem um teatro macabro e que prejudica a maioria dos 210 milhões de brasileiros. Lamentavelmente. É realmente um teatro em que cada ator tem ali o seu papel. E ontem eu depositava minhas esperanças na Rosa Weber, porque ela até então ela era a nossa esfinge. Ela ficou tão magoada. Era a incógnita, né? Como? Depois que ela deixou a presidência lá, ela ficou tão magoada que não tem jeito. Não, mas na presidência era a Carmen Lúcia. Essa é a Rosa Weber, né? Sim, a Rosa... Eu acho que a Carmen Lúcia vai votar com a gente. A Carmen Lúcia vai votar... Aliás, a Carmen Lúcia teve um papel preponderante quando da presidência. Porque o senhor Marco Aurélio, há muito tempo, queria soltar o Lula e ficava instigando. Aí ela, como era presidente, tinha o poder de pautar, o poder da presidência é esse, né? De pautar, pronto. Disse, olha, eu não vou pautar, e ela fez bem assim, eu não vou pautar em defesa da instituição. Tipo assim, ontem nós decidimos uma coisa, e hoje vamos decidir exatamente o contrário, então isso é péssimo para a Corte Suprema, para a Corte Superior. Então ela enfrentou, que houve pressão de tudo quanto era lado, né? De gente do Lula e do próprio Marco Aurélio, que publicamente, que era outra coisa que eu acho errado, esses caras ficarem brigando publicamente. Outro dia teve uma desavença pública entre o Gilmar e o Barroso, né? Que isso não é bom para ninguém. Palavreado que é de altíssimo nível, mas que acaba demonstrando que é como se fosse também não é a primeira vez. Um balcão de bodega. Não é a primeira vez. O negão lá, o Joaquim, né? Quando foi presidente, também já teve um entreveiro brabo, público, com dois. Com o Gilmar, né? O Gilmar é sempre um dos... Tanto que acabou pedindo para sair, né? Não aguentou, né? Disse que era doença, mas não era doença não. Aquilo era doença democrática. E houve uma briga com o Gilmar e houve uma briga também com o Lewandowski, né? Pronto. Então, essas brigas não fazem bem e dão conta dos egos. São super egos ali. Com cada todo um respeito, mas cada um Lewandowski é dose para elefante. Levando o uísque do Lula, o pessoal dizia. Bom dia para o Emerson Macedo, da Barra do Ceará, e o Assis Costa. O Gilberto Coutinho está mandando um 10 para nossas análises aqui. Muito obrigado. E falar em gente que está nos ouvindo, pessoas de alto gabarito, o jornalista José Aldir Moreira, que ontem à noite lançou o seu livro José Aldir no Yacht Clube. Eu estive lá rapidamente, dei um abraço ao José Aldir, fiz uma fotografia, comprei o livro e já comecei a ler, José. Um abraço para você, José Aldir Moreira, que para o ano ele coloca lá na primeira página do seu livro, vai completar 80 anos. Muito bem vividos, uma pessoa que realmente é destaque na imprensa cearense. Também os jornalistas Laércio Bezerra, o veterano cronista político Laércio Bezerra, Barroso Damasceno, Carlos Alberto Farias, Guzmão Bastos, Francisco Félix, Flávio Moreira e Everardo Sobreira, que foi nosso presidente no Sindicato dos Radialistas há algum tempo, uma das vozes mais sublimes do rádio brasileiro e que continua firme e forte, apesar de estar sem programa, não está apresentando mais o seu programa Antologia da Música Popular Brasileira na FM Universitária. Faço até um apelo para aqueles que dirigem aquela instituição federal, rapaz, tirar o programa Antologia da Música Popular Brasileira do ar, que era uma vez por semana, de 13 às 14 horas na FM Universitária, foi um horror, foi um erro, não sei de quem, mas não poderia ter acontecido isso. Everardo Sobreira é realmente um ícone do rádio cearense e o seu programa era sensacional. Eu fui o terceiro locutor da FM Universitária, né? Eu era estudante naquela época. Opa! Trabalhei lá. Almir Pedreira, para mim, Almir Pedreira é o maior locutor dos que eu conheci de todos os tempos. Aliás, foi considerado o melhor locutor do Brasil. Não é só voz, ele tinha um vozeirão maravilhoso, inteligente pra caramba. Uma leitura das notícias como ninguém. Ninguém lia tão bem a notícia quanto ele. E estava lá também o Everardo Sobreira, né? E, gente boa, eu gostava muito dele. Depois ele teve um problema, né? Que atingiu a voz. Então tive a honra de estar perto desses monstros
sagrados da radiofonia. O Almir... Eu já tinha estado com o Almir, lá, porque eu era estagiário da M do Povo, quando da criação da M do Povo, Jaime Azulay. Já tinha a FM do Povo, né? Eu fui levado para lá pelo Luiz Sérgio Santos, eu recém-chegado ao curso de jornalismo na UFC, então convivi. E era uma figura maravilhosa, né? Além disso, era muito espirituoso o Almir Pereira. Muito, grosso, como a gente chamava. Olha, além de... Você me fez lembrar momentos terríveis agora na FM Universitária. O primeiro diretor da FM Universitária, aquele que seria o primeiro diretor, nos convidou para produzir um programa, eu era um garotão também, e fizemos isso. Mas, infelizmente, na antevéspera do dia da inauguração da rádio, ele não pôde. O Augusto Costa seria o diretor da emissora. Ele estava tudo certo. E ele já tinha formado sua equipe, e 2 dias antes da rádio ser inaugurada, houve um entrevero, não sei o que aconteceu realmente, e ele não pôde assumir. Aí, a partir daí, foi uma tríade que assumiu, né? Pronto, o Marcondes Rosa, exatamente. O Coelho e o Roger Rogério. Pronto. Então, aí a coisa aconteceu, assim, uma estupidez de última hora, e a equipe que estava até então definida para fazer alguma coisa, acabou não acontecendo. E o Augusto acabou não ficando, e depois ele foi ser noticiarista, inclusive no jornal matutino, na TV Jangadeiro, que o fazia muito bem. Hoje não sei onde é que está Augusto Costa, ele deve continuar morando em Fortaleza, mas nunca mais vê aquele querido jornalista. Aliás, eu faço parte da história da FM Universitária desde a sua proto-história. Né? Opa! Porque nós invadimos... Sim. Nós invadimos o prédio onde funcionaria a FM Universitária e passou, com a nossa invasão, a ser uma residência universitária. Né? Ali foi uma invasão perto do céu, né? Perto do céu. Estava bem pertinho do céu. Na Gentilândia, uma casa da esquina, ali funcionaria a FM Universitária. Para aqueles que são tão jovens, CEL, Centro dos Estudantes Universitários. Pois é, aí eu faço parte da própria história. Antes de chegar, eu invadi, um bocado de gente invadiu naquela época, né, de efervescência política, né? Daquela época. A força, né? Tinha um movimento, era gostoso demais aquele tempo, porque era um movimento grandioso, eu tive o prazer de estar acompanhando de perto, mas respeitoso, não é isso, rapaz? Apesar de ser realmente rasgado, como se diz, mas não tinha essa bandalheira. Não tinha bandalheira. Havia um grande respeito por todos aqueles que estavam ali trabalhando e sendo criticados também. Quer dizer, era uma posição forte, né? Mas não tinha essa coisa louca que a gente vê hoje com o Black Bloc, por exemplo, né? Não tinha essa história. Pois bem, então um grande abraço para o Sobreiro, né? Fazia tempo que eu não ouvia falar nele. Aí teve o Fernando, eu lembro que ele ia dar algum vozeirão, o professor Fernando, ele falava um programa, tudo nosso chão, era uma vinheta que tinha uma voz, né? Lembro também. Não recordo também o sobrenome dele, mas lembro bem. E tive a grata satisfação de trabalhar e ser reconhecido pelo Guilherme Neto, outra figura fantástica. Nosso Barão. Que era, exato, né? Que ele coordenava a parte de programação da rádio. Ele que vinha dos diários e emissoras associadas do Brasil, ele que foi da PRE9 muito tempo, era cantor, era produtor, era redator, enfim, um homem compositor, que deu a sua contribuição ao crescimento. Ainda escrevia novelas de rádio também, as coisas assim. Também. Produção da antiga e querida TV Ceará, Canal 2, ele, o João Ramos, e mais 3, 4, Eduardo Campos, que era o diretor-geral, escreviam aquelas novelas tão maravilhosas com Ari Sherlock, com João Ramos, com Ari Sherlock, com Dora, com Carla Peixoto, nomes que realmente fizeram esse rádio, essa televisão, e que hoje estão esquecidos. Infelizmente, estão esquecidos. Eu não sei como é que não existe aqui. Eu defendo muito a nossa classe. Eu fui jornalista com 17 anos, mas fui radialista com 14, fazendo concurso. Então, eu não sei como é que não existe em Fortaleza, capital do Ceará, uma rua com o nome de um extraordinário radialista que foi João Ramos. João de Medeiros. Eu acho que tem. Eu acho que já vi. Tem em Maracanaú. Eu já vi. Tem em Maracanaú, mas não tem em Fortaleza. João de Medeiros Ramos, que nasceu no Crato, foi locutor da amplificadora cratense, que veio para cá e realmente foi tudo. João era noticiarista, locutor esportivo, chefe do rádio teatro, radiator, enfim,
um radialista completo. Conheci, aliás, falando em Guilherme Neto, eu já estudava com o sobrinho dele, né? Ricardo? Que era o Ricardo Guilherme, quando eu fazia teatro, né? Estudei e contracenei com o Ricardo em alguma... Apareceu a Margarida, né? Anteontem à noite estive com o Ricardo Guilherme na reunião da Academia de Letras e Arte do Nordeste, no Ideal. Mais talentoso teatrólogo aqui do Ceará. Bom dia, o doutor Paulo Roberto está dizendo, até o sacatrapa do Lula já sabia tanto que não quis o semiaberto. Bom dia para o Marcelo Espíndola, o Antônio Lacerda, o Heriberto e o Flávio Cavalcante. Olha, Sherlock é lá de Sobral, né? Eu conheci quando fui trabalhar na TV educativa. Comecei a ganhar um dinheirinho naquela época. Eu não sei como é que a gente arranjava tanto tempo, e hoje a gente não tem mais tempo para nada. E eu andava de ônibus para cima e para baixo. Eu fazia um curso de jornalismo, sim. Eu fazia o curso de teatro, eu fazia cultura francesa, eu fazia IBEU, e ainda vinha aqui na TV educativa de vez em quando fazer uns pontos aí. Não existia o inimigo do momento. O telefone móvel, o telefone celular. Dentro de 5 anos, 4 anos e 8 meses, eu já estipulei uma época, um prazo aí, o povo brasileiro estará, em sua grande maioria, imbecilizado pelo telefone celular. As pessoas não raciocinam mais, as pessoas não usam mais a massa encefálica, estão utilizando as orelhas apenas para separar, a cabeça só para separar as orelhas, não estão usando mais a inteligência. Ninguém nasce burro, minha gente, todos nascem inteligentes. Vamos deixar o celular como auxiliar. O celular hoje é que está comandando muita gente, é por isso que você tinha tempo e hoje não tem mais. E também me atrapalha e atrapalha todo mundo. Toma o tempo, rouba, é o maior ladrão de tempo hoje. Porque o dia tem 48 horas. Onde você estiver, no carro, dirigindo, no ônibus, no restaurante, no futebol, está ali ouvindo, está atendendo o telefone celular. Então, tentando fazer 2 tempos em um tempo só, o que não é possível. Aliás, eu vi uma definição que eu achei interessante. Era, no tempo em que o telefone era preso, a gente era mais livre, né? Hoje é o contrário. Exatamente. Bom dia para o Antônio Lacerda, lá de Natal, também mandando um abraço para a gente. Michel Mendonça, bom dia, meu amigo Luciano. Hoje atrasado no bom dia, porque estava no meu quarto de hora aqui no quartel. Não, cara, eu estou adiantado. Todo dia eu entro às 6, como o Nilton não pôde vir, então hoje eu estou mais cedo aqui numa agradável companhia, numa conversa boa aqui com o meu querido amigo Vicente Alencar. Enquanto a gente não volta aí com você não volta aí com as manchetes, você vai ter 1 hora à sua disposição. Aí você está convidado a ficar comigo aqui, se quiser. A Federação da Agricultura do Ceará começou ontem o Agripec 2019. É um evento que, segundo se comenta, e o presidente Flávio Saboia sempre fala, vai discutir esse final de semana, a pecuária cearense por regiões. Portanto, a Agripec 2019 está procurando realmente discutir o que nós temos em termos de pecuária em todas as regiões. O primeiro encontro está ocorrendo na belíssima cidade do Crato, a capital cultural do Cariri, como era antigamente. Hoje está perdendo essa condição, mas continua muito bem. A querida cidade do Crato, terra da nossa família Alencar. Eu sou descendente diretamente lá da Dona Bárbara. Meu pai nasceu em Barbalha e eu tenho por aquela região do Cariri um afeto todo especial. Atenção, isso aqui são coisas que não se fala muito, mas de vez em quando eu lembro. Se você tem algum problema com a CAGES, se você foi prejudicado, como eu fui nos últimos dias, com contas geniais, magníficas, extraordinárias, que a gente não gasta, mas a CAGES cobra, você liga para 0800 27 50 195. O telefone da CAGES para você usar e abusar, e encher o saco e reclamar, é o 0800 27 50 195. Não esqueça, esse telefone é importante. E a Coelce também tem um. A Coelce é essa querida amiga que nos dá energia elétrica, que nos passa a um preço muito baratinho, quase de graça. A Coelce tem 0800 28 50 196. 0800 28 50 96. CAGES e Coelce são 2 entidades que não ajudam, elas prejudicam o povo cearense.
Vamos repetir, porque isso é da sua conta, né? Os telefones de lá. É, da minha conta. Rapaz, olha, é o seguinte, eu vou te explicar o que aconteceu. Eu moro numa residência aqui perto da emissora e lá em casa pouquíssima gente. Nós gastávamos em torno de 180, 200, 220, estourando R$ 250 d'água todos os meses. Aí chegou uma conta, no mês passado, 1.734. E eu fui reclamar, fui muito cortês, fui muito... Quanto foi a conta? R$ 1.734. Aí eu cheguei lá e disse, minha amiga, falei com a... Tu é rico, hein, macho? Com a atendente, né? E ela disse, não, mas o senhor deve ter gasto. Eu digo, gasto, minha filha. Se eu colocasse um caminhão-pipa na minha porta, carregando água, eu não gastava esse dinheiro todo. O que aconteceu é o seguinte, eu pedi a presença de um técnico, depois de muito esperar, o técnico apareceu, porque disseram, não pode ir hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, porque andaram incendiando os nossos carros, e nós não temos como mandar a pessoa até lá. Mas como é que pode? Uma empresa tão grande, tão rica, incendiar os carros, manda de táxi, manda de qualquer maneira. Mas aí o certo é que o rapaz, depois de muito esperar, nós muito esperarmos, ele foi até lá. E ele disse que o defeito era um vazamento oculto. Agora me diga uma coisa, Luciano, como é que você pode ver um vazamento oculto da sua casa? Se o próprio técnico é que vai lá e diz, é oculto, eu não estou vendo não, mas eu sei que ele é oculto. Então, e dentro dessa explicação nada razoável, é que eles nos cobram um absurdo de dinheiro. E eu não vou comer esse pão tão ruim dessa maneira. Eu estou fazendo tudo para acabar com essa história. Oculto é esse pensamento aí, né? De querer impingir a você. Pois é. Quer dizer que lá eles dizem que a água sai. Como eles não conseguem encontrar, é um vazamento oculto. Vazamento, né? Né? Oculto. É uma maneira... É como essa história que nós estávamos falando há pouco tempo aqui, do STF, que você explicou muito bem, pela madrugada. Pois é, ainda voltando ao STF, então, eu também não acredito de jeito nenhum. E, aliás, tem gente que faz a seguinte análise, que o Toffoli só colocou em votação porque ele já tinha certeza do resultado. Então, hoje ele está fazendo gracinha, né? Meu voto ainda não foi concluído, né? Como se colocasse aí uma esperança. Bom dia para Eliane Canuto. Ele pode votar 2 vezes? Quem, o Toffoli? Pois é. Pode. Coisa. Não, 2 vezes não. Ele vai ser o último a votar. É o último a votar, mas fica fazendo brincadeira. Não, ele diz que o voto dele ainda está em construção, ele está escrevendo, né? Ele não escreve, um voto enorme e tal, né? E eu digo, puxa, esse tempo todo esse cara não conseguiu escrever esse voto, né? Então deve ser quilométrico, deve ser maior do que os demais, né? Bom dia para o Diego Laranjeira, ainda solto, hein, garoto? Bom dia para você, Francisco Facó. Bom dia, Luciano, do STF. Não tenho medo, esse é o país da impunidade. Pois bem, a Rosa Weber, o que é que eu imaginava? O que é que ela poderia fazer? Porque lá em 2009, ela foi favorável, e quando foi julgada, porque depois de 2009, de 2016, me perdoe, 2009, é quando se pensou, não, nós temos que proteger os ricos. Porque não se engane, essa história de recursos até o último, só os ricos conseguirão. Está a nata da advocacia, a elite, o escol da advocacia. Os mais bem pagos advogados estão lá o tempo todo, assistindo e pressionando, obviamente, para que os ministros não tirem o ganha-pão deles, né? Que ali, quem vai ganhar dinheiro com isso são os grandes advogados. Nada contra os advogados, nada contra as defesas. E a Constituição não diz nada disso. O cara poderia continuar preso como o Lula. O Lula está preso, meus amigos, e os advogados deles continuam ganhando. Então, advogados, vai ter condições. Você mantém os advogados para tentar tirar, tentar recompor. Mas vamos lá. Então, se não fossem os presos, o ganha-pão de alguns advogados não estaria. Muita gente, muita banca quebraria, né? Exatamente. Diego Laranjeira, que é isso, meu amigo Luciano? Isso é uma brincadeira, cara. Ô, Diego, já te soltaram, cara? Um advogado bom, cara. Grande abraço, eu gosto de você. Você sabe que é brincadeira. Deixando a brincadeira de lado, eu quero mandar um abraço, já que você analisa tão bem os fatos nacionais, eu prefiro ficar aqui na parte local. Hoje, o pessoal de Ipueiras, um dos municípios do Ceará, um dos 184... Tem muita gente minha por lá. Ipueiras, bom dia, pessoal de Ipueiras, obrigado pela audiência. Ipueiras, né? Opa! Hoje, aniversário do município. Emancipação política, hoje completando 86 aninhos. Parabéns. Foi em 1933. Portanto,
pessoal de Poeiras, deve haver uma festa, pelo menos um almoço aí, um jantar de satisfação na Câmara, com o prefeito, com os amigos, com os professores, principalmente com os professores, com os alunos e com as pessoas de bem aí de Poeiras. Um abraço. Grande abraço, tem muita gente querida em Poeiras, né? Gente que eu não conheço até, né? Mas é porque minhas origens são dali. Meu pai é do Ipu, né? Meu pai é do Ipu, Martins do Ipu. E Mesquita, minha mãe é de Santa Quitéria. Então, eu sou entre Ipu e Santa Quitéria. Santa Quitéria é o município mais rico do Brasil, né? Porque, em potencial, né? Em potencial. Porque a mina que tem lá, que é inexplorada, pelo amor de Deus, hein? A gente pergunta assim, não virou cidade não, Itataia? Porque a mina é em Itataia, né? Itataia. Porque hoje o município maior do Ceará ainda é Santa Quitéria, né? Ainda. Eu me lembro, eu era um jornalista ainda principiante, e o governo César Calles, 1972, não é isso? Salvo engano, doutor César Calles, engenheiro César Calles, que era um engenheiro de escola. Que, aliás, sempre foi César Calles, mas quando foi para o Nacional virou caos. Né? Disseram que era um caos, e ele tinha toda a razão nos seus pontos de vista. Veja você, ele conseguiu congregar 69 jornalistas do Brasil inteiro. Trouxe gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então, de Pernambuco, da região Nordeste inteira, e levou até a mina de Itataia. E uns foram de avião, monomotor, outros foram de trole, outros foram de... Como podia chegar, e chegamos lá. Então, ele fez uma declaração. Infelizmente, essa declaração não está gravada, não está... Podia ser repetida aqui em todos os canais. O Brasil, com uma sala de 9 metros cúbicos, pagaria com urânio enriquecido todas as suas dívidas. E até hoje isso não foi feito. Porque César Carlos, apesar de ser muito amigo de João Figueiredo, ele tentou fazer aqui uma usina para beneficiar tudo aquilo que existe ali. Mas Santa Catarina botou o dedo no suspiro. Santa Catarina não aceitou. Queria que a usina fosse lá em Santa Catarina. Então, o Figueiredo, uma hora para outra, nem decidiu a favor do Ceará, do seu amigo César Carlos, nem a favor dos catarinenses. E até hoje, Itataia está aí, já esteve arrendada um pouco nas mãos de pessoas que não deveriam fazê-lo, mas eu ainda acredito que esse país, com a Santa Quitéria querida, vai fazer, que os seus milagres possam fazer com que o Brasil, que tem a terceira mina de urânio do mundo, possa realmente sair dos problemas que possui, e talvez ainda desse governo alguém se levante para defender esse ponto de vista. Mas já tem, é bom já tem gente, já está falando aí, porque nós temos um preconceito contra a energia nuclear. Hoje a energia nuclear é a energia mais limpa, ela sempre foi, né? Sempre. Hoje, né? É a energia mais limpa. É mais limpa do que a energia eólica, porque, por exemplo, não polui o ar, né? Não polui o visual. Não. Porque a energia eólica é bonita no primeiro momento, mas fica aquele negócio ali grande do mar, nas praias, né? Fazendo parte do cenário. Isso. E na energia nuclear, você não desmata, né? Porque para a energia... Hoje, a energia mais barata do Brasil é a que vem da água, né? Você tem que barrar, porque faz energia, o dínamo, tal, e aquilo, você transforma a energia cinética em energia elétrica. Mas há um grande impacto ambiental. Agora mesmo, na época do Figueiredo, né, por causa do Ansrans, o Figueiredo do Lula, né, reclamava que o meio ambiente não queria deixar por causa do Ansrans, porque não sei o que e tal, e a gente precisando cada vez mais de energia. Quanto mais a gente se desenvolve, mais energia a gente tem que ter. Eu lembro na época do FHC, onde houve uma época de apagões, né? Eu lembro bem disso, porque eu fui um repórter, me especializei nisso, né? Como tinha muito... Eu trabalhava na Gazeta Mercantil, e, né, a velha e querida Gazeta Mercantil que eu comprava... Eu amava aquele jornal, foi uma escola. Aquele jornal maravilha. Eu comprava todas as sextas-feiras um exemplar aqui em Fortaleza, porque dia de sexta-feira, você lembra, ela trazia um caderno literário, que era realmente magnífico. Eu fiz até uma assinatura para o meu querido sobrinho Sandro, e acho que ajudou muito no seu curso de administração. Hoje ele é um dos executivos mais conhecidos desse país, ele é baiano de nascimento, mora em São Paulo, esteve 3 anos em Londres, graças ao curso que ele fez aqui no Brasil, e que realmente é uma figura destacada. Mas aquele jornal nos ajudou muito. Parabéns,
pelo período que você esteve 2001 eu estava na Gazeta. Eu era um leitor absoluto daquela Gazeta Mercantil. Pois sim, em 2001, você lia a Gazeta, com certeza você deve ter lido alguma coisa minha. Claro, lógico. Houve muita manchete minha, porque é o tema da época, era o apagão, né? Eu lia de capa a capa. Inclusive, devo possuir ainda nos meus arquivos alguns exemplares, alguns recortes daquele jornal. E consegui algumas manchetes nacionais, assim, para meu gáudio, né? Na época... A gáudio do cearencismo, nós estávamos nas manchetes do Jornal Paulista. Mas o que eu digo isso é para dizer assim, como era sério aquele jornal, né? Muito sério. Porque você fechava a matéria, era assim... Eu dei o furo dizendo que a Coelce iria trazer uma barca, que seria uma usina embarcada, né? Pronto. Tinha que ter energia, tinha que produzir. Porque o país estava num dilema. Ele estava se desenvolvendo, crescendo. Para crescer, tinha que ter energia. E sem saber como fazer. Não tinha energia suficiente para crescer. Então, os apagões vieram a partir daí. E a Coelce entendeu de trazer essa usina embarcada, que já estava pronta, você não tinha que construir, é só trazer um navio. E lá pelas tantas ela desistiu e eu dei essa manchete que Coelce abandona a barca. E eu fiz essa matéria e você termina, vai para casa, daqui a pouco eu recebo o telefone. Era o telefone do checador. Era como se fosse o advogado do diabo, né? Mas isso assim, procurando furos na matéria. A seriedade do jornalismo. Por que você deu essa matéria? Onde e essa informação você pegou com quem? Exatamente. E a gente tinha uma prática, nossa editora, para fazer uma matéria, você tem que ouvir pelo menos 4 pessoas. É o bom jornalismo. Nem que essas declarações vão para a matéria, mas você tem que ter aquela convicção forte de que a matéria está bem. Mesmo que não sejam citados, você tem que ouvi-los. Mesmo você está no on, né, como a gente fala, né? Então, assim, foi uma escola, a Gazeta Mercantil, eu acho que o Brasil perdeu. Por que nós perdemos a Gazeta Mercantil? O dono endoidou e quis fazer a TV Gazeta. Leve, né? Era, Levi, né? Então ele pegou o dia todo e jogou na TV Gazeta, que depois também tinha uma fundação, Líbero Kasparov, se eu não me engano, e tal. E, lamentavelmente, nós perdemos. Era um jornal nacional, e aqui tínhamos um caderno que era Ceará, Piauí, Maranhão. Então, não tinha fotos, vinha de lá para cá o laser. Porque toda a foto... É bom lembrar... Você também é um dos dinossauros da informação, que naquela época não tínhamos a facilidade de hoje. Não tinha. De maneira nenhuma, não tinha negócio de e-mail, então, não tinha negócio de internet. Via satélite, uma coisa assim, vinha um laser, aí pegava a nossa parte aqui, incluía dentro do jornal, e era impresso aqui, acho que na Tribuna do Ceará, em alguma gráfica daqui. E era assim que funcionava. Era um jornal realmente nacional, porque ele tinha sede em São Paulo e se agregava a cadernos regionais, locais. Foi muito interessante participar. Mas uma coisa tão interessante como essa, que beleza. É bom conversar com você por isso, né? Foi sexta-feira, rapaz. E aí, o país, para desenvolver, energia é fatal para o desenvolvimento. Sem energia, a gente não se desenvolve. Então, já, Vicente, nós vamos ter, sim, que tirar o preconceito de lado e partir para a energia nuclear. E aí nós seremos ricos, como você diz, né? Porque Tataia está aí. Né? Esse país do futuro é esse Brasil mesmo. Olha, jornalisticamente falando, atenção, ouvintes, ninguém está fugindo dos temas. É porque um papo de jornalista é diferente. Ele vai trazendo assuntos e vai caminhando noutros lugares e vai chegando. Porque, veja você, falar de um jornal como a Gazeta Mercantil, quem está nos ouvindo, quem conheceu esse jornal, professores, advogados, médicos, economistas, administradores, eles vão sentir saudade do que nós estamos falando. Realmente, jornalismo é uma coisa fantástica, porque você fica unido naquele momento para sempre. O jornalismo nunca lhe abandona. E quem gosta de jornalismo, quem gosta desse noticiário, eu conheci o Luciano há pouquíssimo tempo, nós temos aí 5, 6 meses de convivência. Acho que foi no dia 28 de abril que nós começamos aqui. Você é bom de memória, cara. Foi, me parece que foi isso. Porque o Luciano estava num aperto terrível e eu recebi um telefonema na sexta-feira. Vocês foram salvadores. Quero conversar com você. E eu passei aqui ainda 2 semanas apresentando, e Luciano, não aguento. Vim para cá todo dia, 4h30 da manhã, parada. Ele salvou a parte. E ele trouxe o Newton, e nós estamos fazendo uma dupla que eu espero que possa realmente levar até vocês aquilo que vocês gostam em termos de informação. Vamos lá, Luciano. Sou grato pelo resto da vida. Pois bem, ainda falando de Tataia, é porque não é só
o urânio, né, que vai servir para a usina. Tem um subproduto que é o fosfato, né, e serve para... É igual a carnaubeira, tudo se aproveita. Tudo se aproveita. O cuidado é só assim com os rejeitos, né? Aquilo que não se aproveita, que tem o rejeito, né? Depois de Olha, Minas Gerais, né? aí, nós já temos o exemplo de Minas Gerais, né? Então, é só ter o cuidado. Olha, tem que tratar bem os rejeitos para não ter problemas ambientais depois. Bom dia para o Luiz Roberto, do Conjunto Ceará, agradecendo pelos comentários diários que nos enriquecem muitos. Deixa eu dar uma geral aqui no nosso grupo de ouvintes, né? Isso é bom. Para quem não sabe, nós temos um grupo de ouvintes do WhatsApp que ninguém entra ali compulsoriamente, só quem pede. Quem quiser participar, liga 9616-1470, diz, olha, quero participar do grupo, e a gente terá o maior prazer. Mas ninguém coloca ninguém à força e ninguém fica lá também à força. Então, bom dia para o André Ramos, o Francisco Ludilberto, o André Ramos dizendo coisa aqui, o Gilberto Coutinho, estou dizendo que a gente está aqui no grupo já interagindo, né? O Josélio Telheres de Aquiraz, bom dia a todos que fazem Hora da Notícia e a família que congrega o nosso grupo, e que Deus nos abençoe. Josélio de Jacundá, no Aquiraz. Aliás, o Gilbert, ele faz questão que diga o nome dele bem corretamente. Gilbert. Ele está dizendo aqui, bom dia, Luciano Cleber, Marechal Vicente e ao enfermo Nilton Mourão. Ave Maria, Nilton, bom dia, você já acordou? Um grande abraço para todos vocês. Gente, 6 horas em Fortaleza, nós vamos dar um break aqui, uma passagem aqui, porque daqui a pouco nós estamos fazendo a conexão com a Paraíso FM de Sobral. Em Fortaleza, 6 horas. Hora da Notícia. Não tem gente sabotando isso, não. Eu não queria aceitar essa, mas Alguém recebendo a gratificaçãozinha na companhia telefônica para Frescar, açaiterias, confeitarias e padarias. Lá você encontra os quer dizer que você foi daquela equipe, congelados, daquele furdunço que aconteceu na universitária. salgados e muito mais. Você estava com Marconi de Rosa? Nas lojas Casa Garcia. Onde era? todo dia eu li a crônica dele, Era cara. um fudedor, né? Aí teve um dia que eu li uma crônica de Marcondes Viana, ele estava no estúdio. Alô? 33, 24. Estamos nas redes Ah, sociais. Valdeir, obrigado pela audiência. Eu vou colocar seu nome aqui hoje eu estou ao vivo aqui. Eu vou dizer aqui para Luciano incluir na relação dele seu nome, viu? Tá bom, programa maravilhoso, é? Tá bom, obrigado, Valdeir. Ok. Valdeir Brasil, com Y, ou melhor, com circunflexo. Valdeir Brasil, a senhora, ela é sobrinha do Aurélio Brasil, que é o nosso veterano com 93 anos. Ela ouve a rádio, rapaz, loucamente. Ela ouve o programa, vamos ver esse daqui, telefonando agora dizendo, o programa maravilhoso, eu não podia deixar de ligar. Legal. Condição de saúde. O que paga a gente são esses ouvintes, essa audiência. É verdade. E, rapaz, o rádio tem um poder em Sobral, que é uma coisa que eu tô assim... Eu passo, as pessoas me reconhecem. Onde eu passei o cara, rapaz, esse é o Luciano Clever, né? É conhecido pela voz. Assim, Pela rádio, voz, né? pela voz. Eu ia para Natal, receber uma Nós homenagem, estamos conversando aqui, estamos no ar no Facebook, tá? tá certo. E estava comprando a passagem na rodoviária, que eu fui de ônibus. Aí, falando com o rapaz e tudo mais, aí um camarada ao meu lado, é o Vicente Alencar, eu digo, é ele próprio, era o Ângelo Osmiro Barreto, que hoje se tornou um amigo e irmão nosso, ele é que me substituiu no programa quando eu não posso vir, e me reconheceu pela voz, ficamos amicíssimos até hoje. Se tornou radialista, não era radialista, se tornou radialista, filho do professor, O Hospital do Diabético é uma professor necessidade pesquisador que para nós os tínhamos aqui, pacientes carentes do Ceará. Vou dar uma dica para quem diretor gosta do de museu. viajar. Depois dessa a gente entra, Outro tá? negócio em casa. É a E também vinheta. para você, comerciante. Casa Garcia Gourmet tem tudo para pizzarias, padarias, food trucks, açaiterias e casas de bolos. Hoje tem Conta com a ministro linha na cidade, né? completa de produtos da Imago congelados, Ministro pães sobados, Gustavo Canuto, coxinhas tradicionais de desenvolvimento. gourmet, pão integral, Aí, o Fortaleza. tradicional Vem carioquinha pra- e muito mais. Para a Passa lá cidade de e Denópolis. confere esta e Um muito registro mais rápido. novidade. Casa Garcia Gourmet.
Avenida dos Expedicionários, Nossa, não, 5220. diretor, né? E no centro, Tiraram- Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Nossas redes sociais, @Casa Garcia Gourmet, @Imac Congelados. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Nesse momento, nós estamos fazendo uma conexão. Estou aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, no programa Hora da Notícia, e a minha participação faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento, campeão de audiência no horário, que tem o seu fiel escudeiro, Ricardo Gomes. Nesse momento, então, um grande abraço, não só para o povo de Fortaleza, mas também para Sobral e toda a zona norte do estado do Ceará, que nos acompanha. A gente é testemunha da grande audiência que é esse programa, esse horário, não só em Sobral, mas por toda a vizinhança. Ricardo Gomes já está dizendo que está tudo certo, estamos conectados e já estamos no ar na Paraíso FM. Um grande abraço, garoto. Isso é que é competência, amigo, já está avisando que está aí. É bom a gente ter esse retorno, saber que a gente, nesse momento, está tanto na Assunção Cearense, grande rádio, grande empresa, grande veículo da história da radiofonia cearense e também da grandiosa Paraíso FM, segundo lugar de audiência aí em Sobral de todas as emissoras. Deixa eu então cumprimentar o Ricardo Gomes e o Assis, pessoas que realmente levam essa emissora FM Paraíso a uma condição das melhores, e vocês estão sempre nesse horário das 6 às 7 com o nosso Luciano Kleber, elevando a audiência em Sobral e em todo o estado do Ceará, porque não dizer no Brasil todo, porque diante dessa maravilhosa internet, muita gente dizia, Luciano, que a internet veio para prejudicar o rádio. Foi exatamente o contrário. Veio para nos ajudar, para desenvolver, amplificar esse som maravilhoso. Eu quero cumprimentar a Valde Brasil, que é uma nossa ouvinte cativa no programa. Ela ouve toda a programação. Ela é sobrinha do Aurélio Brasil, um dos ícones do rádio cearense, o Aurélio Brasil, que apresentou aqui na Rádio Assunção durante muito tempo o Alô Sertão, e que hoje está ligado ao rádio de Cascavel, no programa matutino, na FM de Cascavel. Portanto, Valdir, obrigado pela audiência. Já passei o seu registro para o Luciano, e ele agora colocou na sua agenda de ouvintes. Eu quero dizer que hoje estará chegando a Fortaleza o ministro do Desenvolvimento Regional, o senhor Gustavo Canuto. Ele vem para participar da programação de aniversário dos 110 anos do DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que, segundo se comenta, terá um novo diretor a partir da próxima terça-feira. Vai assumir a direção geral do DENOX o engenheiro José Rosilônio Magalhães. Ainda não tive o prazer de conhecer, procurar saber quem é. O engenheiro José Rosilônio Magalhães é o novo diretor do DENOX. E hoje, você falou em Sobral, e com tanto amor, com tanto carinho, cidade onde você todo dia está presente, onde reside, quero mandar um abraço para o jornalista, meu querido amigo do jornal Estado, Macário Batista. Grande Macário. Macário! Hoje é aniversário dele. Ah, é? É. Aí, Macário Batista, grande pena, né, do jornalismo cearense. Trabalhamos juntos durante 6 meses. Eu trabalhei 6 meses na Secretaria de Comunicação do Estado. E é uma figura extraordinária. Você sabia que ele era até locutor esportivo, ele é? Ah, é? Transmite futebol também. Não sabia. Faz tudo. O Ciro também fazia isso, né? Quem? Ciro Gomes, já foi. Foi comentarista. Foi comentarista esportivo da Rádio Tupinambá. Grande Lembro. Inclusive é sócio da PCDEC. Ah, é? É, naquela época. Pois é. Ave Maria. Era nos Jogos do Guarani. Era bem jovem. Grande Guarani. Bom dia para o Antônio José Loyola. Bom dia a todos do programa Hora da Notícia. Estamos assistindo aqui em Fortaleza. Bom dia para o Yelano Forlan, o André Lima, Iranildo Bibiano. Bom dia, meus queridos. Vocês são os verdadeiros patriotas. E o André Lima Ramos mandando uma bênção para nós, né? Amém. Será que o André Lima é o fotógrafo? Repórter fotográfico? Não. Ah, é outro não. André. Eu conheço, gosto muito do André, muito bom
Trabalhamos juntos já Meu também, colega no no Diário Diário do Nordeste. Nordeste. Eu também trabalhei com ele lá. E trabalhei em campanhas políticas com ele também, né? Bom dia para o meu primo Osmar Mesquita, o Aristeu Ferreira Lopes. Bom dia, ouvindo e vendo, prezado Luciano. O que teremos hoje? É o que você está vendo aí, tá? Márcio Manuel dos Santos, mandando bom dia para nós. Karina Menezes, bom dia a todos vocês aí da bancada da Assunção. O Osmar Mesquita hoje está em Jaguaribe. Bom dia para Sabrina Carcará. O André Lima Ramos, Luciano Vicente, a manobra do STF em adiar o julgamento da prisão em segunda instância. Queria ouvir seus comentários. Não é manobra não, cara. A manobra já está acontecendo, que é para soltar o homem, certo? Será que a intenção foi acalmar os ânimos dos brasileiros que estão revoltados com os juízes da maior corte do país? Eu acho que não. Eu acho até que era bom resolver logo. Tem muita gente aí que faz resolver logo, porque depois vai ter pressão. Tem gente até já preocupado com isso daí. Mas aqui na Rádio Assunção, começando às 5 horas, eu falei do Walter Franco, então estou falando agora também para Sobral. Morreu ontem o grande cantor e compositor, tido como um dos malditos da música popular brasileira. Então, com esta música aqui, eu quero começar o programa e desejar a vocês todos uma sexta-feira maravilhosa, dentro dessa linha que o Walter Franco vai dizer agora para nós. Tinha 74 anos. Parece que essa versão aí é só instrumental. Parece que essa versão aí é só instrumental. Mas o que ele diz é assim: a gente tem que manter a espinha ereta, a mente aberta e o coração tranquilo. Então é isso que eu desejo para cada um de vocês. A música é essa mesma aí, certo? Só que está na versão só instrumental. Sempre de Não, tá aí, pronto. Meu coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta. Meu coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta. Meu coração tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta. Demorou, mas quando veio, né? É a mente quieta, eu falei mente aberta, espinha, mas que a mente aberta também. A espinha ereta nunca se curvar, nunca ser vencido, está sempre presente com a espinha dorsal realmente maravilhosa. Mas, Luciano, eu, você e a audiência, obrigado pela preferência, aqueles que estão conosco. O Murilo Cavalcante, do Conjunto Ceará, é um rapaz que sempre nos escuta. O professor César de Queiroz, o Ari Osvaldo Gomes e o seu irmão, o oficial Hamilton Gomes, ele que pertence à Associação dos Oficiais da Reserva das Forças Armadas no Ceará. Hamilton, um abraço para você e apareça, rapaz. Um abraço também para a querida Roseli Mesquita, o Tatá, lá em Sobral. Doutor Paulo Roberto, avisa ao Vicente, estou no apartamento do meu cunhado Pedro Cisnando, amigo dele, ouvindo o show de programa de vocês. Eu sou Pedro Cirnando Leite, é do Instituto do Ceará, foi pró-reitor da administração do magnífico reitor Antônio de Albuquerque Souza Filho. Tive o prazer e a honra de ser seu colega de equipe, eu fui coordenador geral de imprensa da universidade. Professor Cirnando, bom dia, obrigado pela audiência, continue escrevendo seus livros, a economia é a sua praia, e nós gostamos muito daquilo que o senhor faz. Bom dia também para o Gilardi Sinésio, o Carlos Castro, mandando um bom fim de semana para todos nós, e o Elias, lá de Sobral. Bom, iniciando o programa agora na conexão com... Avisar aqui os ouvintes, se quiserem participar, a partir das 6h30 a gente vai abrir os microfones aí para quem quiser, para quem queira participar. Então, nós estamos tratando hoje, o tema principal, da votação do STF, que com certeza vai impedir, né, vai proibir que as pessoas sejam presas quando condenadas em segunda instância. Ontem, Vicente, até queria chamar a atenção, perguntar a você. Pois não. No discurso da Rosa Weber, ela reiteradas vezes repetia esse artigo da Constituição, que diz: ninguém será considerado culpado
até o último, até o trânsito em julgado, até se esgotar o último recurso. Ela dizia, é isso que está na Constituição, gostemos ou não. Mas é óbvio que isso aí não é uma coisa rígida e que a pessoa não possa ser presa. Porque pode ser regra geral. Essa mesma Constituição que diz que só pode ser considerado culpado lá no final, ela diz que pode ser preso ainda sem ter a culpa formada. Então, como é que é isso? Como é que você modula esse princípio? E é tão esquisito que se você tira, como vai ser decidido, né? Olha o que é que vai acontecer. Com certeza vai ser decidido isso daí. Eu não acredito que o Toffoli vá nos salvar. Não acredito. Em termos de raciocínio, essa declaração causa eu estou trazendo esse termo aí para você guardar aqui. Já vou citar uma outra coisa e vou pedir a sua opinião. Mas só para esclarecimento do leitor, quando tiver o acórdão, quer dizer, quando passar a valer essa nova jurisprudência, né, do STF, o Lula vai ser solto. Então, o Lula, que foi condenado numa primeira instância, que foi condenada numa segunda instância e que já foi considerada, ou sabe, na terceira instância, porque ele foi já julgado também no STJ, ele vai para a rua. E aí, só para contrapor um exemplo gritante, fácil de compreender, o senhor Eduardo Cunha, tão escroque quanto o outro, não foi julgado em segunda instância e vai continuar preso. Então, cadê aquela história da Constituição que não deixa prender? Uma das coisas que a Constituição, que mesmo tendo dito isso que eu falei, que só será considerado culpado quando for transitado em julgado o último recurso, manda prender algumas pessoas. Poesia, viu? Então, pronto, o que eu vou chamar para você, assim, já que quer uma coisa concreta, fixa da Constituição, doutora Rosa Weber, eu vou falar para a senhora não está nos ouvindo aí, né? Acordou cedo para ouvir. Mas assim, estou brincando, claro, né? A senhora que se apega tanto à letra, né, fria, rígida da Constituição, a Constituição também diz o seguinte: a família, que deve ter o respaldo, né, o amparo do Estado brasileiro, é composta por homem e mulher. Não tem dúvida nenhuma, claro como a luz do sol. A família, letra da Constituição, que deve ter o amparo do Estado brasileiro, é composta por homem e mulher. E, apesar disso, por unanimidade, isto é, sem nenhum voto contrário, sem a abstenção, o STF considerou o casamento homoafetivo. Que eu concordo, cada um faça o que quiser, faça os seus contratos o que quiser, mas a Constituição diz o contrário. E mesmo assim, dona Rosa Weber, está lá, por unanimidade. Então, quando se quer, a gente se alinha à modernidade, a gente se alinha, vocês se alinham ao que dita a sociedade. Mas nesta hora que se quer prender bandido, a senhora se prende nessa letra fria. Era para isso que eu queria chamar a senhora. A letra fria, muito bem, a letra fria que ela está observando na Constituição, e você falou sobre casais, eu sempre levanto dentro da língua portuguesa, escorreitamente falando, sem querer anarquizar, ou diminuir, ou acrescentar nada com relação a alguém, quem é seu, quem possui, faz o que quer com o que é seu. Vocês estão sabendo do que eu estou falando. Pois bem, um homem com outro homem é uma dupla. Uma mulher com outra mulher é uma dupla, é um par. Um homem com outro homem não pode dar certo nada. Mulher com outra mulher não pode dar certo. Então, um casal sempre foi feito por um homem e uma mulher. Eu gostaria de saber... Então, você é fã da música que diz que vale tudo, menos homem com homem, nem mulher com mulher. Tim Maia cantava isso. Pois é, já há tanto tempo, né? Ele que foi um dos pioneiros em saber dizer o que o povo gosta de ouvir, gosta de saber, ele dizia isso. Então, a ministra Rosa Weber, fica caladinho um pouquinho. Agora, uma coisa que eu não consigo entender também dentro desse... Um voto tão extenso para resumir nessa besteira, né? Pois é. Olha, veja você, o sujeito matou a mulher.
ou se ele matou o filho, ou o filho matou o pai, coisas que tão comuns hoje em dia aqui no Brasil. Aí, quando a notícia vai para a televisão, vai para o jornal, vai para, sei lá, para o rádio, ele fica assim, o suspeito. Mas não pode ser suspeito, já se sabe que o sujeito matou. Aí, não, mas a justiça só aceita dizer que matou, de repente foi julgado. Não, mas todo mundo já sabe, rapaz. O que é claro, o que é notório, o que é de domínio público, é prova provada. Então, são essas bobagens, meu amigo Luciano Kleber, que atrasam o Brasil. Porque se a gente sabe que uma coisa é A, não pode ser B. Então, Dona Rosa, vamos ter mais cuidado, com todo respeito e com toda atenção à sua cultura jurídica, que é tão grande. A Rosa murchou para nós, né? Você me deu agora uma chance, a oportunidade de fazer um comentário. Antes, um bom dia para o José Basílio, o Valíris Avelino, mandando também um abraço para nós, o Arleilson, o Antônio Cleilson, lá no Mirim, grande abraço para você, meu garoto. O José Basílio, bom dia, Luciano. Agora, muita gente está pensando que o ladrão só vai preso depois do terceiro roubo ou depois do terceiro crime. Não é por aí. É um tipo de raciocínio. Que pode. Esse é o cuidado, né? Assim, que a corte tem que ter com a sociedade brasileira. O que ele está dizendo para a sociedade brasileira? Que o crime compensa. Vicente estão podendo dizer que as portas do inferno se abrirão. O saca-trapo do Lula, seus demônios irão sair. Que Deus nos guarde dessa legião demoníaca. A minha revolta é a mesma da maioria dos brasileiros. E o Carlos aqui no WhatsApp... Eu faço uma pergunta dentro desse raciocínio aí. Já fiz no meu programa à noite várias vezes. O que vai acrescentar de positivo no Brasil a soltura desse senhor? O que é que significa? Esse senhor não tem mandato, esse senhor não é absolutamente nada no cenário nacional atualmente. O que é que vai acrescentar a soltura desse moço, eu não gosto nem de falar o nome dele, para o Brasil? O que é que vai acrescentar? Me responda, pelo amor de Deus. Convulsão, pode vir por aí, viu? Disse o comandante lá, não sou eu, né? Que, olha, cuidado, que pode ter convulsão nesse negócio daí. Alcides Klebeck, se a Constituição valesse, nós viveríamos no País da Maravilha. O Gilad Sinésio mandou. Bom, tem mais alguém que colocou aqui, mas já passou por cima aqui, porque o WhatsApp é assim, né? O WhatsApp é rápido demais. Chegou a mensagem, se você não falar, logo adeus, já foi embora. Mas ele tinha falado, né? E o tanto que está preso, que ainda não foi julgado. Pois é, essa justiça, o que estão decidindo lá, é como é que eles vão tratar os ricos. É para uns e outros não. Os poderosos. Os pobres, como está dizendo aqui o querido amigo ouvinte, né? Vamos dizer assim, ou 20, ou 30, ou 40, né? Os pobres não são alcançados por essa medida. Os pobres, o trânsito em julgado já acontece na primeira instância. Porque muitas vezes eles não têm ideia do direito que ele tem, dos recursos que estão à disposição dele. Não sabe realmente. E não tem acesso a advogados. Então, só os bandidos ricos é que serão beneficiados. Então, o que a Corte brasileira está decidindo é que o Brasil é o país da impunidade. É isso que eles estão querendo dizer para a sociedade. Mas, bem, você disse uma coisa aí, que é esse negócio do politicamente correto e das agendas. Nós, jornalistas, desde as escolas de comunicação, nós somos impregnados com essa coisa que eu acho que é péssima. Tira a criatividade, coloca um gesso na linguagem do jornalismo. Você tem que ter uma linguagem neutra e inclusiva, né? Tem que falar homem e mulher, não pode ser só homem. Rapaz. Pois bem, aí fica essa história. A minha mãezinha, Vicente, fica nisso, me lembrei dela. Pois não. Ela é fã do Luiz Esteves. Todo dia ela assiste o Luiz Esteves. Aquela simpatia e competência do Luiz Esteves. Aí daqui a pouco tem um bandido, o bandido chega e confessa o crime. Aí quando volta para o repórter falar disso, o suspeito... Eu não aceito isso. Como suspeito? Que história é essa de suspeito? O suspeito matou a mulher, aí é um suspeito. Pelo amor de Deus, que diabo de notícia é essa? Que maneira de tratar a informação é essa? Será que ele só pode ser realmente culpado depois que for julgado? Depois que receber a pena? Quando todos nós sabemos que ele vai ser julgado justamente por isso, porque já matou, porque já cometeu crime, já cometeu furto, já cometeu daqui a pouco, a suposta morte, né? Daqui a pouco vai ter que dizer isso. Só se for. O cara morreu, a suposta morte. Não, cara, já morreu, alguém matou. Mas tudo bem. Aquela história que eu sempre digo,
a pessoa, o ser humano, o homem, vê de uma maneira, o repórter vê de outra. Pois é, Ele o problema é que o enxerga- repórter está começando a distorcer a realidade. Pois é. É inverter a função dele. O cara agrediu a mulher, disse lá, eu agredi porque aconteceu isso, tal, tal, tal. Aí o repórter volta e diz, o fulano suspeito de ter agredido a mulher. Pô, como suspeito Eu mesmo? não concordo, exatamente. Nós estamos no mesmo time, viu? Na mesma barca aí. Mas eu estou dizendo isso, nós estamos agora, convido vocês a acessar sobralpost.com, né? Sobral só quer ser americano, né? Então nós fizemos lá, tem o Opa. Washington Post, tem o Sobral Post, sobralpost.com. Também. Então nós estamos lá, e ontem eu fiz a seguinte matéria, e fiz de propósito, coloquei, professor homossexual estupra criança, garoto, né, de 9 anos dentro de uma sala de aula. Nós temos que chamar a atenção para a Que salada criminalidade. mista foi essa? Uma coisa horrorosa. E o cara vem chamar a atenção. Ah, por que você colocou homossexual? Então, porque é homossexual, porque é uma informação. Ele não é? Aí disse assim, mas eu não vejo por aí. Então, viva a mim, que eu sou diferente. Porque eu não vou atender a sua agenda, a agenda LGBT. Eu estou dando uma informação. É uma informação. Aí, não, mas se fosse um heterossexual, eu digo, olha, o que eu coloquei ali, por que você vai criminalizar a sexualidade? Olha, quem criminalizou a sexualidade foi lá o pedófilo. E eu coloquei uma informação. O cara é homossexual. Por que eu coloco essa informação? Porque muita gente que é homossexual também, que é uma informação, professor é uma informação, não, porque você quer dizer pedófilos, ao contrário. Se eu achasse que todo homossexual era pedófilo, esse adjetivo do homossexual não iria para a manchete, porque já está óbvia. Eu acrescento a informação exatamente porque ela não é óbvia. O hétero não vai porque é óbvio que é hétero, não é? Agora, veja, vamos fazer aqui uma análise. Não, aí ele vem assim, olha, só terminar. Ele disse, olha, mas por que a sexualidade deles? Porque houve um crime sexual. Então, foi a sexualidade que está presente no crime. Quem colocou crime na sexualidade foi ele. Se ele fizesse os seus atos sexuais consentidos com outras pessoas, não tem nenhum problema, não tem nenhum crime, tem todo o direito, tem todo o direito aos seus afetos, a forma como você vai demonstrar o seu amor, tudo é normal, todo amor é bem-vindo. Mas ali não tem amor. E ele não deixou de ser homossexual por causa daquilo dali. Eu não estou criminalizando ele, mas estou dando informação. Por quê? Chegou um ouvinte, Vicente, e como é que desinforma? Eu digo, olha, mas um pedófilo homossexual é a primeira vez que eu ouço. Está vendo? O próprio ouvinte estava me dando razão. Por que eu devo colocar aquilo dali? Para informar. Porque este ouvinte era um desinformado. Na cabeça dele, pedófilo não é homossexual. E assim, o que é a agenda? Se o homossexual foi morto, aí você coloca na manchete, né? Fulaninho matou homossexual, porque aí serve para a agenda, né? Olha, o Brasil é o país que mais mata, que persegue, não sei o que mais lá. Então, amigo, isso é informação. E é uma informação provocativa, concordo com você, porque é um crime hediondo, horroroso, que estava calado, acontecido em junho, não teve consequência, ou não teve consequência para o bandido. Para a criança, não. A criança perdeu o controle do esfíncter. Tem um trauma para o resto da vida. Então, nós não podemos nos calar. E a discussão que vai ter, porque foi colocado homossexual no título, ora, vai catar coquinho. Ainda bem que existem jornalistas e jornalistas para levantar esse tipo de assunto e acompanhar tudo para e passo. Veja você, fazendo uma analogia rápida, talvez não tenha muito a ver, mas tem. Não chame câmeras de segurança. Chame câmaras de observação. Uma câmera não dá segurança a ninguém, ela observa o fato. É a mesma coisa aí que o senhor acabou de falar com relação a esse homossexual, o inferno que o seja, o inferno de Dante está na vida dele. Não chame câmeras de segurança, chame câmaras de observação. É um erro achar que uma câmera de segurança, ela apenas mostra o problema. Portanto, se você nunca havia pensado nisso, pense agora, por favor. Uma notícia local. Amanhã, o quarto literar, com a orientação do meu amigo presidente da Academia Fortalezense de Letras, Ciridião Montenegro, com coordenação da poetisa, ex-primeira-dama do Estado, a doutora Beatriz Alcântara, começando às 8h30 da manhã e terminando ao 12h30,
lá na organização Farias Brito, na Varjota, numa promoção da Academia Fortalezense de Letras. O bibliófilo José Augusto Bezerra vai fazer a palestra de abertura às 8h30 da manhã e logo depois teremos as oficinas de conto, de crônica, de romance, de cordel. Vai ser uma manhã magnífica, principalmente para os jovens estudantes convidados pela Academia Fortalezense de Letras. Luciano Kleber. Bom, o Emerson estava dizendo aqui, aqui foge rapidamente. Foge rápido. Né? Augusto Saldanha chegando por aqui. Bom dia, bem-vindo, Saldanha. Fazer render aqui nosso querido Paramoti. Opa, um abraço, seja bem-vindo. Fugiu de novo, foi abraçar aqui o Saldanha, né? O Emerson, se a gente já dominasse a tecnologia da bomba atômica, nós seríamos vistos no mundo com mais respeito. E o Emerson disse assim, como o patriota Ernesto Carneiro que dizia isso daí. O Assis Costa, os do STF deveriam ser todos substituídos. E o Assis Ramos está dizendo um recado para você, Vicente. Diga a ele que eu não sou o que ele imagina, e sim um pedagogo. O Wagner Viana, só ratificando, costumam falar suposto suspeito, ainda tem mais essa, né? Tem isso, o Antônio Cleus, parabéns pela coragem. O Arcanjo Cunha, bom dia. Melhor dupla de 2 na imprensa cearense. E o André Lima está dizendo, Vicente, né, respondendo a pergunta retórica, né? Certo. O que é que faz esse homem livre? O que é bom para o país? E o André dizendo, vai tumultuar o país, pode esperar. Então, eu quero pegar essa deixa para ler o que está na coluna do Estadão hoje, cujo título é "Está frustrado com mentira". O voto de Rosa Weber caiu mal no alto comando do Exército reunido nesta semana em Brasília. Generais se surpreenderam com a ministra na sessão do Supremo que analisa a prisão em segunda instância. Ela sempre teve bom trânsito entre os militares e, por isso, eles demonstram decepção porque há grande preocupação com a possibilidade de os STF abrir caminho para libertar Lula. O momento, avaliam fardados, não poderia ser pior, com países vizinhos em convulsão social. O temor é deixar espaços para a reorganização das esquerdas. Militares brasileiros monitoram os protestos no Chile, Equador, Peru e Colômbia, além das eleições argentinas. Para eles, o cenário externo pode fomentar discurso da esquerda para se reaglutinar com Lula fora da prisão. Com o país ainda polarizado, interlocutores palacianos sabem que a eventual soltura de Lula tem potencial para ser politicamente interessante para Jair Bolsonaro, mas rejeitam a hipótese de uma instabilidade social sacudir o país com o ex-presidente fora da cadeia no Paraná. Lembram quando petistas diziam que, se o ex-presidente fosse preso, o país iria parar? Não parou. E não deve parar com a saída dele de Curitiba, caso ele venha a ocorrer, avaliam aliados de Bolsonaro. Essa avaliação é interessante, porque eu vi muita gente dizendo isso, né? Que, aliás, diziam eles que correria sangue no Brasil, o homem lá do MST, que agora é cearense, né? Acolhido pela Assembleia, o senhor Romano Freitas, né? Então, esse rapaz dizia que ia correr sangue, que eles iriam colocar o exército na rua, caso Lula fosse preso. Até aí Lula foi preso, a sociedade aceitou, na verdade, até aplaudiu, né? Só o gueto petista que ficaram gritando lá, Lula livre, a ponto de o nosso querido Cid Gomes deixar uma frase que virou meme, icônica, né? O Lula tá preso, babaca. Pois é, essa frase girou e continua girando o Brasil inteiro. Agora, essa história, rapaz, me respondeu aí, o que significa o Lula livre? Não significa absolutamente nada. Essas bobagens que o Luciano acaba de nos lembrar, que foram declaradas por elementos que fazem parte da sua gangue, realmente não significam nada, absolutamente nada. Isso é passado, Lula é passado, Lula não tem condições de trazer nada de novo para o Brasil em termos positivos. Pode até trazer muita confusão, muita convulsão, muita anarquia, mas não passa disso. E isso não vai ficar absolutamente nada na história, porque realmente não tem como ficar. Agora, vamos esperar, né? Vamos esperar, eu espero melhores dias no Brasil. Acho que nós estamos vivendo um governo democrático e realmente criativo. Tem seus erros,
Quem é que não os tem? Mas está sendo muito mais positivo do que negativo, como era antigamente. 6 horas e 34 minutos, como prometido. A partir de agora, quem quiser participar, pode ligar para este número. 3244 9449. 3244 9449. 3244-9449 é o telefone para você, se quiser participar. E parece que já tem gente aqui na linha. Bom Mas dia. antes que ele fale, só... Tem o Mário Maia do bairro Zevaldo. Opa, Mário. Bom dia. Me diz uma coisa que o do Vicente Alencar está aí no estúdio? Sou eu no estúdio aqui. Ah, Vicente Alencar, eu sou profundamente admirador da sua cultura e também aí do Luciano Kleber. Obrigado por nós dois. É uma cultura fantástica, viu? Com absoluta certeza, o Vicente Alencar é uma legenda na radiofonia e na cultura. Vicente, eu aproveito para lhe perguntar, aí é o Luciano Kleber, que é pedagogo, não, Luciano? Não sou. Sou jornalista. Mas eu fiz letras também. Essa expressão que hoje o Brasil todo fala, de ministro ao gari, sem nenhum demérito ao gari. Mas é o seguinte, essa questão de dizer a gente vai inaugurar uma obra, a gente pretende fazer uma viagem. Não seria nós, o português mais correto e mais elegante, não, Vicente? Porque todo o Brasil está falando assim. São artistas, ministros, todo o Brasil. Perfeito, Mário. Mário, a gente vai te responder. Aguardem que a gente vai te responder. Ele vai responder de uma maneira e eu de outra. Eu e o Luciano, nós somos jornalistas, fizemos letras também. Eu nem sabia que o Luciano tinha feito também. Eu fiz na Unifor, a minha terceira graduação foi na Unifor. Eu sou tripartite, fui da UFC, fui da UES, fui da Unifor. Mário, você tem toda a razão. O feito de, olha, o ministro, o deputado, os senadores, a gente vai, aí ele começa a dizer, a gente foi. Rapaz, não existe essa palavra a gente para denominar. Nós não sabemos mais usar os verbos, nós não sabemos mais usar os pronomes, os advérbios. O português está caindo gradativamente, está caindo de bico em todos os lugares. Você tem toda a razão. Eu não vou fazer que o assunto demore muito, porque sai um pouco da nossa linha, mas você tem razão, Mário. Obrigado pelas palavras elogiosas e obrigado pela observação. Esse agente não tem quem aguente mais. O certo é que a gente somos inúteis, tá? Agora, é melhor dizer a gente foi do que a gente fomos, né? A gente vamos, né? Você tem razão, assim, o agente é uma coisa muito coloquial, tá? Nos textos, a elegância manda você não dizer o agente. E o pior é que tem gente que confunde a gente com a gente, né? Aí o negócio é pior ainda, né? Pois não, bom dia, quem está na linha, por favor. Separa e junta, aí pronto. Pois não? Você tá... Bom dia. Da Parquelândia, não estou lhe ouvindo muito bem. A raiva dessa roda dele, porque ela é uma falsa. Que mulher falsa, né? E ela disse, quem acha ruim, que acha. Como se tivesse outra coisa que eu estou chateado, onde eu merendando ali no restaurante, eu perguntei, o meu irmão disse, rapaz, se a população quisesse, era feita manifestação, era antes, não era depois, não. Depois vai tentar adivinhar, mas eu acredito que vai ter manifestação e os deputados vão ter que trocar assim a segunda instância, esses covardes. Bom dia, Oliveira. Bom dia, muito obrigado pela participação. Bom dia para Catarina Soares, abençoada sexta-feira a todos. Auriclésio, bom dia, querido. Helena Martins, bom dia, minha querida, minha linda irmã. É assim, nós temos uma esperança ainda, tá? Existe o pacote do Moro. Lá no pacote do Moro, pacote anticrime, está previsto uma PEC determinando a prisão em segunda instância. E já tem também outros projetos, outras PECs. Nessa semana, até o Francisquini, lá da CCJ da Câmara, já queria colocar, até para pressionar o STF, a meu ver, né? Então, hoje, a nossa solução está no Legislativo, que os senhores parlamentares não aceitem esta imposição imoral do STF e façam, se é a Constituição que está trazendo dúvidas em relação a isso daí, se é a Constituição que está abrindo brechas para a impunidade e para a moralização demandada pela sociedade brasileira, que a gente faça uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, acabando com essa imoralidade. E dizendo, a partir do momento, porque é assim, meus amigos, na primeira instância e na segunda instância, se você é condenado, aquela sua presunção de inocência já foi embora, dona Rosa Weber. Ela ficou dizendo que a presunção de inocência vai até o final. Não.
As provas são analisadas, a materialidade do crime e a autoria dele, tudo isso daí é analisado na primeira instância e até a segunda. A partir do STJ, quando tem um recurso, é para analisar alguma coisa de lei federal que possa ter sido agredida durante o processo. E quando passa para o STF, algum problema de constitucionalidade. Isso quer dizer, o teto de analisar provas, materialidade, autoria de crime, de provar, porque o que está muito claro do princípio é assim, você é inocente até que se prove o contrário. A prova, aí a palavra prova, se dá na primeira e na segunda instância. Na terceira e quarta instâncias, não se trata mais de prova. Portanto, é um absurdo. Já é uma constatação. Já está provado, é só uma questão de direito jurídico a partir das outras instâncias. Então, a nossa esperança, amigos, é que o legislativo tome pé disso, porque hoje o Brasil está uma esculhambação. Agora mesmo nós vimos a Leste, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, soltando 5 deputados. Quer dizer, julgando, condenando. A função da Alerj é legislar. E aí você vê o STF legislando. Então está uma mistura aí, a tripartite aí, essa harmonia tripartite está endoidando no Brasil. O gerente endoidou. Estão confundindo todos os setores. Alguém querendo ser mais do que o outro, um poder superando o outro. Ninguém... Não pode ser assim. Vamos respeitar essa Constituição que vocês tantos levantam, tanto falam, tanto dizem, mas que não respeitam realmente. Falar em político, eu quero mandar um abraço para o livreiro político, o político livreiro Gonzaga Mota, ex-governador do Estado, hoje um homem preocupado com a educação, totalmente preocupado com a educação, deixou a política, diz ele que o partido dele hoje é Educação e Cultura, ele está montando mini-bibliotecas nas periferias. Já o fez no Conjunto Genipaú, no Barroso, no Conjunto Palmeiras. Meu abraço, professor Gonzaga Mota. Antes de tudo, você é um professor da universidade e, logicamente, que essa condição nunca foi perdida, embora tenha sido deputado federal e governador. E hoje, confirmando, é um livreiro, é um homem que luta pela educação. 6h41, estamos no ar pela Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso FM em Sobral. Você na linha, bom dia, o seu nome, de onde fala, por favor? Bom dia, Luciano. Aqui é Fonseca, aqui do Centro. Pois não, Fonseca. Tudo bem? Tudo. Luciano, é incrível, né? Como a política é dinâmica, né? Como dizem, né? Se você lembrar a campanha do Bolsonaro, quando ele estava na campanha dele, ele falava muito do comunismo. Dizia que o país comunista, para ele, não existia. Enfim, ele sempre era contra o comunismo. E hoje você vê o Bolsonaro na China lambendo os pés dos chineses. Você vê como é as coisas, entendeu? Hoje ele estava na China, lá na maior amizade, no maior amor com os chineses, já fazendo planos de tudo com os chineses. Quer dizer, como é que ele falou com a campanha dele, mudou tudo? Posso te explicar? Bolsonaro agora é outro? Fonseca. Agora é comunista, né? Eu estou vendo, ele é comunista. Fonseca, então deixa. É isso que a gente vê, esse tipo de político como ele, né? Político que muda da noite pro dia, como ele está mudando. Fonseca, obrigado, amigo. Fonseca, com todo amor e carinho, as suas palavras estão equivocadas. Por 2 coisas. Primeiro, a China deixou de ser comunista faz muito tempo que a China é capitalista. Comunista é só a formação do seu governo que é ditatorial. É o segundo maior país capitalista do mundo. Exatamente, é um dos maiores, só perde para os Estados Unidos. Não há um país tão capitalista na China, com exceção dos Estados Unidos. Ponto. Mesmo que fosse mesmo que fosse comunista, o Brasil não pode romper relações. O que o Bolsonaro não quer é o regime comunista no Brasil. Explicado. E não quer em canto nenhum. Muito bem explicado. Agora, nós não podemos deixar... Outra coisa, a China, ele não foi lamber bota de chinês. Ele foi lá e tem que fazer negócios. Nós precisamos desesperadamente de capital estrangeiro. Abrir nossos mercados. Nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas, Fonseca. Não é lamber botas, não. É abrir comércios. É abrir mercado. A China é um dos maiores mercados de produtos brasileiros. É quem mais consome soja. É quem mais consome minério do Brasil. É quem mais traz dinheiro. É quem ajuda o desenvolvimento do Brasil.
Esquece a questão ideológica. Nós estamos falando aqui de capitalismo, que não tem nada, exatamente o contrário do comunismo. Então, há muito tempo, isso é uma informação para você, há muito tempo a China deixou de ser comunista. Comunista é Cuba, comunista é Coreia do Norte. Mas mesmo assim, nós não podemos, se tem negócios a fazer, façamos. A questão ideológica fica à parte. A questão ideológica é assim, nós não queremos o comunismo para o Brasil, mas nós não podemos intervir na China e nem ficar criticando. Ao contrário, nós temos que aproveitar e tirar o que for possível da China. A China está cheia de grana. A China hoje talvez tenha mais dólares do que os próprios americanos. Então, é um país que se desenvolveu e o comunismo ajudou a desenvolver, porque aquilo era um desastre, uma miséria, e provocou realmente desastres humanitários. Mas hoje, China não se pode dizer, tecnicamente, conceitualmente, que tenha ali um sistema comunista. O sistema que prepondera na China é o sistema comunista. Os bancos estão todos lá, as lojas todas estão lá. Então, impera, no Império Chinês, impera o capitalismo. E, volto a dizer, mesmo que imperasse o comunismo e a China mercado para o Brasil, é até obrigação do presidente, seja qual for a sua cor ideológica, e conversar com os caras, tentar trazer dinheiro para cá, tentar trazer desenvolvimento para cá. É assim, Fonseca, não houve mudança. Me perdoe, mas é como eu penso. Você diz o que você pensa, eu digo o que eu penso. Bom dia, tem mais um ouvinte na linha. Bom dia, amigo. Seu nome e de onde fala, por favor. Ô, João Paulo, de Aracati, terra boa. Bem-vindo, meu amigo. Que bons ventos o trazem, né? Cara, agora você está falando de um celular, eu não sei se... Não está bem. Eu queria ouvir você melhor, certo? Então procura uma posição local em que você... Bastante, bastante. Sim, bastante. Pode falar. Olha aí, nós falamos... enquanto melhora aí, ainda está entrecortando, né? O nosso querido Vicente falou de Poeiras. Então, hoje está dando conta de que Aracati também está aniversariando. Cidade maravilhosa. Eu amo Aracati. Faz tempo que eu tenho vontade de voltar a Aracati, as praias de Aracati, a simpatia que é essa cidade de Aracati. Vamos lá, João, ver se nós conversamos melhor. A terra dos casarões. Isso, vamos lá. Tá, mas está sempre cortando um pouquinho. Se você sair do lugar... Beleza. Ok. Enquanto você refaz, tem mais alguém na linha? Oi, pois não. Bom dia. Bom dia. É Fernando Hugo. Fernando Hugo, que alegria, que maravilha. Seja bem-vindo, à vontade, amigo. A alegria é minha, é nossa, de Deus pela manhã, balsamizando todos esses contratempos que a vida pública brasileira nos impõe de uma forma injusta. E o pior é a hipocrisia. Eu assisti toda a manifestação de cada um dos juízes, esses ministros que indiscutivelmente maculam e deixam um fedor enorme nas suas falas. É verdade. O Lewandowski, dizendo que ama a Constituição, que ele fez há tempos passados, acompanhado do delinquente... Rasgou a Constituição ali. Naquele episódio... Estuprou, né? Sem dúvida alguma, foi envergonhante. E a gente sentia uma angústia, se é que ela tem alma para isso, mas ela demonstrava na fala subsequentemente repetitiva da Rosa Weber, que ontem apresentou não pétalas, mas espinhos para o povo brasileiro. Verdade. Hipocrisia total, numa amarra que quiseram fazer à Constituição, num ato que não é proibitivo e à luz dos direitos simples de porta de cadeia citado. Toda e qualquer ato, prova, fato comprobatório é analisado até a segunda instância. Isso. Daí em diante, só são atos de cunho, empurrar com a barriga para o povo entender esse
tipo de comportamento do Supremo Tribunal Federal leva o país e o Brasil como um todo a uma situação interrogativa e depois não reclamem do que propiciaram por seus atos escusos de moral, pobres de ética e dignos de justiça. É o meu parecer. Grande abraço, é sempre bem-vindo, é um prazer tê-lo. Gosto muito de você, deputado. Vamos agora ao nosso querido João Lima, de Aracati. Tá? Ainda não, né? Tem um outro na linha. Pois não, bom dia. Alô. Oi. Alô. Pois não, você está no ar. A respeito dessa votação... Como é o seu nome, por gentileza, de onde fala? Professor Túlio Paulo, de Apuiarés. Apuiarés, pois não, bem-vindo. Enquanto não houver concurso para os ministros do STF ou de outros tribunais superiores, a esculhambação continua, porque a Constituição, eles interpretam a Constituição de acordo com os interesses deles, porque eles todos têm rabo preso, agora que vagabundo que está lá dentro do Supremo Tribunal, prejudicando a população, prejudicando o Brasil. Eles interpretam a Constituição de acordo com o interesse deles. Todos eles têm rabo preso. Obrigado, Antônio. Muito obrigado pela participação. O Edmilson Gomes, estamos acompanhando você no Face. Vamos republicar uma matéria sua em nosso blog, no Sobral Parque Silvana em Foco. Obrigado, amigo. Bom dia a você que está na linha, por gentileza, o seu nome, de onde fala? Fernando de Parana. Pois não, Fernando de Parana. Eu quero dizer ao senhor, quanto a esse problema aí do Supremo Tribunal Federal, a minha esperança, a paz de Deus, eu acho que vocês já sabem. Eu acho que vocês já sabem, não chega do Supremo Tribunal Federal, ou o Brasil vai entrar no caos. Olha o que eu estou dizendo, meus amigos. O Brasil vai entrar no caos. Ou as Forças Armadas não chega do Supremo, ou o Brasil vai entrar numa decadência democrática. Esse Lula solto não é outra coisa, é um perigo para a democracia. O Fórum de São Paulo está agindo extraído. E o seu Maduro já está dando loja dizendo que está funcionando fake news. Então, só chegar no Brasil. No Brasil, tem que se preparar com as Forças Armadas na rua para botar essa esquerda toda na cadeia. Obrigado, amigo. Bom dia, senhor. Bom dia, Deus salve o Brasil. Alô, bom dia. Precisamos de muita reza. Opa, João Paulo, pronto, vamos dar certo agora. Pronto, sobre toda essa polêmica, eu queria pontuar, fazer 3 pontos. Primeiro, do voto ontem da ministra. Meu Deus, que volta ela... Caiu. E, amigo? Ih, rapaz, não tem problema. A Aracati, telefonia no Brasil dá esse probleminha de vez em quando, viu? Bom, a Roseli dizendo que comentário equivocado desse ouvinte chamado... Vamos lá, é o João Paulo? Oi, João Paulo está tendo problema, né, para falar com a gente. Alô? Oi. É Marcelo. Oi, Marcelo. Tudo bem? De onde, amigo? Aqui no centro da cidade. Pois não, Marcelo? Fortaleza. À vontade. Eu queria dar uma opinião com relação a esse ouvinte que falou que o Bolsonaro foi para a China. Né? Eu acho que ele tem que ir para todos os países do mundo. Né? Claro. Eu acho que ele já fez uma autocrítica, eu espero que ele tenha feito, com relação a Israel. Ele começou dizendo que ia botar embaixada, não sei o quê, e o mundo árabe que compra o nosso frango disse, vamos parar. Né? Então ele tem que ir para a China, tem que ir para os Estados Unidos, tem que ir para todo canto. Porque quando ele começou com essa besteira de só para Israel, o mundo árabe, que compra de nós. Né? Ele tem que ir para todo canto. Se a China é ou não comunista, quem tem que decidir isso lá é o povo chinês. Não sou eu, nem ninguém. É o povo chinês que tem que decidir se é ou não. Claro. Interessa isso a eles. Né? O que interessa para mim é o rumo do Brasil. Aí sim. Né? É a democracia. Por exemplo, eu não acho... Corretíssimo. Né? Eu não acho que essa posição do Supremo, certo? A posição do Supremo é o que está na Constituição. Os juízes, eles têm que dizer o que está na Constituição. O que está na Constituição? Né? O
só pode ser preso depois lá do terceiro? Não, ele não diz isso. Ele diz não pode, não fala em prisão, tá? Fala que só será considerado culpado, aí é por isso que é a discussão semântica, tá? Só será considerado culpado depois de trânsito em julgado. Mas preso, a Constituição prevê vários motivos de prisão antes, né? Tranquilo. A Constituição, ela tem 30 anos, aí depois de 30 anos, a nossa Constituição... É de 88, tem 31, né? Pronto. Até 3, 4 anos atrás não tinha isso. Não tinha o quê? Não é verdade? Não tinha o quê? O sujeito só podia recorrer até lá em cima. Não. É o contrário, certo? Sempre havia, mesmo com a Constituição, na história do Brasil como um todo, sempre se prendeu já na primeira instância, tá certo? Em 1973, a chamada lei... Não, estou falando só dessa Constituição. Não, aqui, agora, ok, então eu vou resumir, estou resumindo. Em 73 é que a tradição brasileira diz, não, só depois da segunda instância. Aí veio a Constituição de 88, tá certo? Então, de 88 até 2009, prendia-se desde a segunda instância. Em 2009 é que o Supremo, ao julgar um habeas corpus, decidiu que só poderia ser preso desde que fosse julgado todos os recursos, em 2009. E esse caso que foi julgado prescreveu. O cara não chegou a ser condenado, certo? Então, de 2009, a partir até de 88, se você falar só no recorte da Constituição, de 88 até 2009, já se podia prender depois da segunda instância. Aí, de 2009, houve esse corte. E em 2016, no outro julgamento, no outro habeas corpus, o STF, entendendo que estaria dando impunidade, mudou de novo. Diz, olha, então pode ser preso a partir da segunda instância. E agora está revendo, entendeu? É só uma birúcia de aeroporto, para lá e para cá. Pronto. Então, isso tem uma situação onde tem duas posições. Isso, né? Isso. De forma que eu não acho... Tanto, amigo, é tanto, Marcelo, que vai ser 6-5, é bem dividido isso, certo? Pois é, eu não acho que nem que esteja certo, nem que esteja errado. Porque ok, você está certo, ok. E ficar dizendo que foram errado. Então, o Congresso sempre faz outra lei. Perfeito. Né? Porque senão fica também, na minha opinião... Muito sensato, é isso mesmo. É fácil todo mundo bater no Supremo. Perfeito. Aí daqui um dia a galera fecha o Supremo. Me diga uma coisa, com esse Supremo é muito ruim. Sem ele é pior. Esse é meu medo. Aí na cada já batei. Já batei e se fechar. Né? Marcelo, eu concordo. O Congresso faça outra lei. Concordo com você. Olha, muito... Se está assim, faça o culpado não é o Supremo, o culpado é o Congresso. Perfeito. Faça outra lei. Foi o legislador que deixou essa brecha de interpretação. Pronto. Exatamente. Eu concordo com você, assim, que tudo bem, há possibilidade de se interpretar para um lado e para outro. E eu concordo que a saída hoje não é fechar o STF, é abrir o legislativo. Não, e que adianta, meu irmão? Legislativo, tome oposição. Não adianta dizer que a Rosa está certo ou errado. Não está, ela está fazendo a interpretação como o outro está fazendo, que é na segunda instância. Aliás, Luciano, essa Constituiçãozinha dá dor de cabeça, viu? Eu não concordo muito com ela, não. Ô, Marcelo, te agradeço, porque está terminando. Não pode não concordar, eu só acho que estão botam para matar uma posição que acaba dando outra coisa muito pior. Concordo com você. Tem mais ouvinte na linha, tá, Marcelo? A culpa é do Congresso. Concordo. O Congresso deve tomar uma atitude e assim faz uma PEC. Último ouvinte na linha. Marcelo, muito obrigado. Palavras sensatas. Muito bom dia. Quem fala? De onde? Oi. Enquanto o ouvinte entra, o meu amigo Luciano. Porque está terminando o tempo. Obrigado pela audiência. Vou me despedindo por aqui. Bom final de semana para todos. Só o último ouvinte aí. Pois não, pode participar. Estamos sem condições técnicas, porque não dá para Oi, pode falar. Pois não, fale rápido, por favor. É o seguinte, o papai está defendendo o Supremo, certo? Olha, é o seguinte, nós não podemos acabar o Supremo. Só que, seguinte, os membros lá do Supremo, eles estão legislando, não a favor do Brasil, eles estão legislando a favor de interesses próprios deles, de outros políticos poderosos, meu amigo, outros cidadãos e empresários poderosos. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, mas eu sou obrigado a cortar. Coisa, acabar toda essa farra do Supremo, do Legislativo. Nós temos que acabar a farra e acabar o programa, amigo.
é que os generais afundam ali. Pronto. Muito obrigado, amigo. Agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos os nossos ouvintes. Nesse momento, estou desfazendo a conexão entre a Rádio Assunção Cearense em Fortaleza e a Rádio Paraíso FM em Sobral. Aqui na Assunção, vem aí meu amigo Carioquinha, mais um campeão de audiência da emissora, e em Sobral retoma o comando do programa De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento, ao lado do seu querido Ricardo Gomes. A todos vocês, um fim de semana maravilhoso, um dia bastante proveitoso, e até segunda-feira, com a graça de Deus.